Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de março de 2025. O número do verbete é de 6.966. Ele tem 7 páginas, 52 logias e 21 máximos. O tema de hoje é lateropensinidade parapsíquica, da especialidade paracerebrologia. E quem escreveu o verbete é o veterano Marcelo Silva. O Marcelo é graduado em Ciências Econômicas, especialista em métodos e técnicas de ensino, pós-graduado em Educação, mestre em Administração, doutor em Sociedade, Cultura e Fronteiras, brasileiro, natural de São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde 1994, docente em Conscienciologia desde 1996, tenepsista desde 2006, EPICOM desde 2012, coautor dos livros TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, de 2015, e Gestações Conscienciais, volume 2, de 1996. Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na condição de verbetógrafo. Nós vamos contextualizar um pouquinho, já começamos a conversar. Tá bom? A lateropensinidade parapsíquica é a propriedade, característica ou qualidade do pensene lateral, coadjuvante, confluente ou concomitante, capaz de alterar ou influir sobre o pensene básico da consciência paraperceptiva, homem ou mulher, na intercomunicação paracerebral com a consciência comunicante, amplificando a autoparaperceptibilidade. Na pensenologia, holopensene pessoal da intercomunicação paracerebral, holopensene da paraperceptividade interpensênica, holopensene influindo na lateropensenidade da consciência parapsíquica, a lateropensenidade parapsíquica influindo na produção gesconológica da consciência, a lateropensenidade parapsíquica promovida pela consciência Cicerone nos cursos de campo de conscienciologia, a pensenização contínua da consciência desencadeando evocações e afinizações interconscienciais. Na fatologia, as abordagens tarísticas da parapedagogia nas aulas de conscienciologia, a condição de os professores de conscienciologia não atuarem sozinhos, conceptáculo mental somático propício à recepção de neoverpons, as inspirações megafraternas da interassistencialidade nos diferentes setores da vida humana, a serendipitia. Na parafatologia, os parafenômenos induzidos pelo contato com os amparadores extrafísicos, as orientações extrafísicas sobre determinada ação e ou evitação específica, a agudização das inter-relações multidimensionais, exercendo influência no professor itinerante, as pequenas inspirações extrafísicas intercorrentes na vida das consciências intermissivistas, o parafato de toda a comunicação ser realizada de paracérebro a paracérebro. Aqui são algumas linhas, né? Na pensenologia temos 22 linhas, fatologia 4 e parafatologia 10 linhas. Na divisão detalhismo, contamos com 28 logias, que também é o máximo do verbete. Na divisão argumentologia, na página 5, em elencologia, o Marcelo nos traz ali 7 perfis de consciências com respectivos exemplos atuantes na paravivência da lateropensenidade parapsíquica junto aos intermissivistas autolúcidos, de acordo com o autodesenvolvimento evolutivo. Então, tem uma listagem aqui de 7 desses perfis. E na página 6, em categorias, ele nos traz 20 categorias básicas de lateropensenidade parapsíquica, para nós estudarmos aqui durante a tertúlia. Na remissologia, nós vamos destacar autoabertismo neopensênico, autopensenização polifásica, espaço mental, lateropensene e lateropensene resolutivo. A frase enfática: a lateropensenidade parapsíquica é para a vivência onipresente nas relações conscienciais e para construto relevante ao intermissivista enquanto caminho
ao consciências em futuro distante. Na questionologia, você apresenta experiência significativa com a lateropensenidade parapsíquica nas relações interconscienciais? Identifica os proveitos evolutivos da paracerebralidade no enriquecimento da vida multidimensional? Já aplicou os primeiros passos para a omnicomunicação do consciências no quarto ciclo evolutivo? E na bibliografia específica contamos com 2 fontes pesquisadas. Agora, a mega-análise realizada pela nossa equipe, hoje pelo professor João Mello. Interdimensionalidade, autoparaperceptibilidade, intercomunicação, paratelepatia, omniinteração, achega, lateropensene, parafenômeno, paravivência, neoideia, paracerebrologia, atenção, paraperscrutação, autolucidez, autoparapercusciência, metapensenização, neoverpom, escrita, coautoria e autocognição. Muito bem, Marcelo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós costumamos aí iniciar pedindo para você contextualizar, né, apesar de que é meio que óbvio, né, pelas suas atividades de voluntariado, mas assim, seu interesse pelo tema, o desenvolvimento do verbete, enfim, curiosidades que você queira compartilhar com todos. Sim. Muito obrigado, então, pela oportunidade, né? Esse tema é um tema que me acompanha praticamente desde a infância. Eu tive um processo de parapsiquismo muito precoce, com 4, 5 anos de idade eu já tinha uma série de fenômenos, depois comecei a ter balonamento, catalepsia, projeção, clarevidência, assimilação com as pessoas. Então, o processo da pensenidade, dessa interação multidimensional com os penseres das consciências, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Eu tive uma fase que foi dos 12 aos 14 anos que praticamente eles me bloquearam. Tive um recesso parapsíquico e eu digo que eu voltei a ser uma criança normal. Eu não via nada, eu não sentia nada, não tinha nenhum fenômeno. Quando deu 14 anos, é como se virasse uma chave e abriu tudo de novo. Eu lembro que nesse dia eu estava numa aula e o professor estava dando aula e comecei a ver um pontinho luminoso que piscava em torno dele e aquele pontinho fazia um som. E eu fiquei acompanhando aquilo e aquele pontinho andava, vinha perto de mim, ia para cá, ia para lá. Aí eu cheguei em casa, tinha uma tia sensitiva, hoje ela já é consex, desceu com 83 anos, e ela trabalhava muitos anos com o processo parapsíquico, eu falei, tia, eu vejo um pontinho agora que está voltando, ele fica piscando e fazendo um som. Ela virou para mim e falou assim, isso são os espíritos querendo falar com você. Pensa mentalmente o que eles querem falar e vai vir alguma coisa na sua cabeça. Então você vê, aí começa o processo da lateropensenidade. E assim eu fazia. Quando eu via aquela sinalética, hoje eu identifico, é uma sinalética da presença dos amparadores, esteve presente também na minha vida de maneira muito intensa, sempre em momentos muito críticos, muito importantes. Essa sinalética aparece, quando isso ocorre eu já sei que, os amparadores estão aqui, eu tenho que dar atenção para a decisão que eu vou tomar, eu tenho que refletir melhor, eu tenho que pensar com mais clareza e eu tenho que abrir esse espaço mental para poder acolher a lateropensenidade ou pensene, a inspiração, as ideias que eles querem passar. Então essa é uma temática que sempre me acompanhou, né? Junto com o processo de projeção também é muito intenso isso. Sempre que eu estou em catalepsia é muito fácil perceber a pensenidade no entorno das consex, falando, se comunicando, sejam consex que vão ser assistidas ou amparadoras. Então, quando eu vi esse tema todo, eu pensei, puxa, eu vou escrever sobre isso. E eu escrevi sobre esse tema no Epicentrismo em Debate. Aí eu pensei, puxa, é uma temática tão importante, tão transversal na manifestação das consciências, que é importante estar na enciclopédia, para que os intermissivistas possam acessar, pensar sobre isso e ver o quanto que isso ocorre o tempo todo na nossa vida e a tendência é a gente ficar mais lúcido para usar de maneira interassistencial. Então, daí que veio a ideia dessa lateropensenidade parapsíquica. Muito bom mesmo. Eu gostei muito ao ler o seu verbete, porque, assim, o parapsiquismo está assentado nisso, né? Exato. Está assentado na lateropensenidade. Então, é muito importante, assim, todo mundo quer desenvolver o parapsiquismo, né? Então, é essencial entender esse processo da lateropensenidade e ter essas posturas que você estava falando, né? De receptividade, de abertismo, de espaço mental, né? De acolher lucidamente, né? Exatamente, né? E sabe uma coisa também que chamou a atenção, é que você falou da presença intensa? A tridotação. Né? A gente sabe que a tridotação é uma característica, um conjunto de elementos que catalisam a evolução do intermissivista, né? Que vai potencializar a gente.
que envolve o parapsiquismo, a intelectualidade e a comunicabilidade. Então, os 3 elementos acabam transitando pelo processo da lateropensenidade. Né? Exatamente, muito bom, isso mesmo. Então, é um assunto transversal, não chega a ser complexo, mas ele é profundo, eu acho, sabe? Complexo no sentido assim, que é um assunto mais avançado, né? Então, não é um assunto complexo no sentido que a gente não tenha condições de estudar, não é isso? Mas em termos de profundidade e das repercussões desse conhecimento, né, Marcelo? Porque entender e conseguir lidar melhor com a lateropensenidade, tão onipresente que a gente às vezes não se dá por conta, não considera, é fundamental, né, para todo intermissivista. Muito bom. Parabéns aí pela temática, né? Obrigado. Vamos iniciar então as perguntas. Quem quiser fazer só um pouquinho. Quem quiser, então, fique à vontade, é só fazer sinal que a gente passa daí a palavra, tá bom? Senão a gente vai trabalhando aqui os tele. Tá bom. Pode falar. Boa tarde a todos. Parabéns, professor Marcelo, por este rico verbete, amei. E grata aí por compartilhar as suas experiências e suas vivências conosco. Muito assistencial esse verbete. A primeira pergunta, Marcelo, vai lá na página 3, na neosinapse, na segunda linha. Você colocou as neosinapses decorrente do traquejo com o transe parapsíquico. O que você pode comentar mais a respeito? Porque você é traquejado mesmo, a gente sabe disso. Compartilhe aí conosco mais suas vivências. Então, o processo das neosinapses com o traquejo do transe parapsíquico, ele passa primeiro para a pessoa começar a identificar quais são os sinais que ocorrem com ela quando ela está em transe. Ou seja, há uma sinalética, há um processo de descoincidência, há uma percepção da aura expandida. Depois a pessoa começa a perceber a presença da consex que vai se comunicar. Então, se ela começa a entrar nessa passividade ativa, ela zera a mente e ela faz essa abertura pensênica para poder interagir com essa consex, a tendência vai ser ela começar a assimilar as características da consex. Então ela vai começar a perceber o temperamento, a postura da consex, se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa mais séria, se ela é muito intelectual, se ela é mais do processo parapsíquico. Ela começa a entrar nisso e o ideal é o quê? É que ela dê vazão, que ela permita que esse outro universo, esse outro micro-universo comece a tomar conta da pensenidade dela. A partir desse tomar conta, que é entre o látero pensene, né, vem aquele pensene lateral, você começa a ver uma forma de pensar diferente da sua, a forma física parece que ela começa a mudar, então você começa a assimilar a característica da consex que está ali, e você dando vazão, a ideia dele começa, primeiro, como se fosse uma ideia falada na cabeça, assim que eu vivencio. Então é como se fosse inicialmente uma ideia falada na cabeça, e à medida que aprofunda essa conexão, deixa de ser uma ideia falada e passa a ser uma ideia corrente. Sabe? Então é como se fosse assim, eu ouço na minha cabeça aquela fala, daqui a pouco eu não ouço mais a fala, eu penso daquela maneira. Aí o transe, ele aprofundou e ele entrou num processo mais profundo. Então aí a consex, ela consegue passar as ideias dela de maneira muito mais fluida, mais coerente dentro do arcabouço, da forma dela pensar, dela abordar. Aí que surgem palavras, termos que você não usa no seu dia a dia, formas de fazer abordagem a algum assunto que não é comum a você, porque aí já é a outra personalidade se manifestando. Então, com o tempo, o que acontece? A pessoa ela vai pegando um traquejo, ela vai percebendo como que isso funciona com ela, qual é a sinalética, qual é a postura mental, intraconsciencial que ela precisa estabelecer para favorecer essa conexão. Isso é com o tempo e com a vivência a pessoa vai sabendo o que ela tem que fazer. Um grande laboratório para isso, TENEPS. Porque na TENEPS a pessoa está ali, ela com o amparador de TENEPS, onde ela vai relaxar, vai dar passividade e vai começar a ter essa intercomunicação. Eu tenho um coloquialismo, acho que é coloquialismo que eu coloquei, que o professor Valdo usava muito, que ele falava do pular corda, isso, no coloquialismo. A necessidade da consex pular corda para se entrosar com a consex Cicerone. Então ele falava, ele estava aqui trabalhando, tinha ele, o enumerador. Viu uma consex que queria se comunicar, ela tinha que pular corda. Vocês lembram desse termo? O que o pular corda representa? Tem uma ponta, que é o parapsíquico, tem outra ponta, que é a consex amparadora. Quando você gira e vai pular corda naquela brincadeira de criança, a gente tem que entrar na sincronia. Né? Você tem que pular no ritmo que está ali.
Então, a consciência comunicante, ela vem, ela faz esse pular corda, ela entra na frequência, no ritmo, e ela entra com o látero pensene, e aquilo vai tomando a sua cabeça, você vai dando vazão e vai extravasando aquele pensamento. Isso é muito comum de ocorrer nos cursos de campo. Tem lá o amparador do ECP2, lá do curso, mas quando senta a pessoa para ser atendida, vem uma consciência específica que quer falar com ela. Então, você sente aquela outra presença, o amparador ele afrouxa um pouco o laço e aquela outra pensenidade entra e muda totalmente a forma de você pensar e aborda coisas muito específicas para a pessoa. Então, isso vem com o traquejo, com o tempo, com a prática, com a vivência. A pessoa ela se predispõe e tem mais autoconfiança de vivenciar esse fenômeno. Continuando aqui, Marcelo, na página 3, lá embaixo, aí numerologia, você já falou um pouquinho aí de alguns itens, mas você pode ampliar os outros que você ainda não falou? Sim. Então, veja só, na numerologia, né? A lateropensenidade para a psique inspiradora. Então, sempre que nós estamos fazendo um trabalho interassistencial, ou que nós estamos com uma qualificação da nossa intenção, num processo mais cosmoético, nós ficamos predispostos à atração dos amparadores e à inspiração para que ocorra o melhor. Então, nesse momento que eu vou lá escrever uma pensata, por exemplo, uma ortopensata, eu não vou escrever essa ortopensata sozinha. Eu paro, vou pensar numa ideia, falo microfone, e coloco lá no centro da folha, microfone. E aí eu abro a minha pensenidade para ver que ideias e inspirações que vêm no conjunto do que eu penso sobre isso e das associações de ideias que eu posso fazer. Então eu começo a escrever lá. O microfone é um instrumento técnico muito importante, pois ele amplia a comunicação das consciências, dando voz às consciências e consciências a partir de uma lateropensenidade lúcida. Pronto, eu fiz uma pensata. Eu abro esse canal para poder receber a chega matemática, a chega mental somática. Então, isso seria a lateropensenidade inspiradora. E a partir daí vem a heurística, que é da invenção, ou seja, aquela que você vai... A pessoa está pensando muito num projeto e, de repente, vem aquela ideia que ele fala, eureka, puxa, achei a sacada, o que é? E a pessoa vai e faz uma invenção. A serendipítica, é aquela da serendipitia, ela é mais da descoberta, né? Você está pesquisando algo e de repente você descobre. Parece uma casualidade. Se você olhar na ciência, tem muitos pesquisadores descobertos que ocorreram a partir dessa serendipitia, que parece que foi casual, mas é porque eles não levam em consideração o processo multidimensional. O quanto que o amparador de função, tentando ajudar aquela pessoa naquela pesquisa, naquele momento consegue, a pessoa tem aquela descoberta, né? A verponística, da Verpon, então das ideias novas. Então o Pensene, por exemplo. Pensene é uma Verpon fora de série. Né? A gente pensar que a nossa manifestação ela é integrada, pensamento, sentimento e energia. E isso ocorre desde lá da consciênsula, ou do pré-humano até com os animais, os pets, e vai chegar lá na consciência livre, com a cosmocomunicação, tudo isso é uma Verpon. Né? Então, o lateropensene verponístico, ele vem quando você está tentando achar uma ideia nova e vem. Uma vez o professor Valdo chegou no Holociclo, ele falou assim, vocês acham que eu não tenho crise? Só que eu não perturbo vocês com as minhas crises conscienciais. Eu vou para o transmentor e converso com ele. Eu falei, mas Valdo, dê um exemplo. Quais são as suas crises? Ele falou, eu tive um fenômeno e eu quero nominar ele. E eu não estou conseguindo achar o termo, a neo-ideia, o neologismo adequado para ele. Isso me gera uma crise. Eu falei, Valdo, aí você acabou com a gente, né? Aí ele recorre ao transmentor, e lá o Zé foi conversar com ele, tocava uma ideia. Daqui a pouco vem aquela sugestão do neologismo que seria o mais adequado para expressar. E aí a gente vai, né? Tem a Neo-Verpon, por exemplo, a Neo-Verpon da OFIEX, a TENEPS é uma Neo-Verpon. Tem a Transverpon, que é a Verpon transcendente, a pré-mãe. Nós temos lá a Verpon da intermissão. E nós temos a Transverpon da pré-intermissão, que é o momento que a gente vive hoje. A Invex é considerada uma pré-Verpon, está lá na listagem do verbete, as centrais extrafísicas. Então, tudo isso, nós estamos tentando decodificar esses saberes multidimensionais. E nós não fazemos isso sozinhos. Então, aí que entra o processo da lateropensenidade em cada um desses contextos que a gente pode viver. Posso fazer mais uma? Na parafatologia, agora na página 2, na 6ª linha, a paracerebralidade do autoparapsiquismo lúcido, subvertendo a lógica intrafísica. Né? Pois é.
O nosso esforço, da maneira que eu vejo, uma grande parte desse esforço é a gente conseguir ser mais conscientes nessa dimensão do que consim. E pensar como consciex é diferente de pensar como consim. Porque como consim a gente tem uma série de condicionamentos que a vida vem colocando há muito tempo e que aquilo influi na maneira de a gente analisar as coisas. Como consciex, a gente não respira, por exemplo, a consciex livre, lúcida, não respira, ela não precisa mais dormir, ela desamarra de uma série de condicionamentos intrafísicos que ainda nos prende. Então, a gente conseguir pensar como consciex nessa dimensão é a gente conseguir fazer esse rompimento do paracérebro, é trazer essa paracerebralidade para se manifestar aqui. E isso subverte toda a lógica da visão intrafísica das coisas. A gente vai começar a ver sobre outra perspectiva. Pensa o estado da semiconsciex, né? A pessoa, a consciência que está nesse estado, ela transita entre as dimensões de uma maneira muito mais facilitada. Ela é consim, mas ao mesmo tempo ela também é consciex estando aqui. Então isso dá para ela uma outra ótica sobre a situação. Chega uma catástrofe, ele está vendo as inter-relações retrocognitivas, sexiológicas daquele evento. A consim vê só a catástrofe. Então você vê como subverte toda a ótica. Eu lembro que quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, da Boate Kiss, o pessoal falou, não, porque o pessoal devia ter a ver com o nazismo, aquilo virou uma câmara de não sei o quê, e o professor Walter só ouvindo. Lá para as tantas ele falou assim, o problema disso é o seguinte, é descaso público. Faltou fiscalização, faltou o poder público estar atuando dentro disso. Ou seja, ele foi em cima do ponto, todo mundo pensando em outras variáveis, ele falou, não, o problema ali é esse. É lógico que tem um problema grupo kármico também, Sim. né? Mas a lucidez da consciência que pensa paracerebralmente, ela vê atrás da curva. Entende? Okay. Valeu, obrigado. Marcelo, parabéns aí pelo verbete. Obrigado. Tenho duas perguntas. A primeira é ali na segunda página, na pensenologia, a quinta linha de baixo para cima. O entrosamento pensênico entre o amparador de TENEPS e o tenepsista. E aí, assim, até pegando o meu caso, né? Eu iniciei TENEPS faz pouco tempo. Sim. E ainda no início eu tenho dúvida ali, né, de que postura ter. Como que a gente pode utilizar essa lateropensenidade durante a TENEPS, assim, de forma consciente? Perfeito. Então, olha só, na TENEPS, o básico da TENEPS é a pessoa ter, primeiro, estar dentro daqueles requisitos mínimos, né, não ter aqueles 3 impeditivos, pelo menos, do manual da TENEPS, e ela ter autoconfiança de que ela quer fazer essa técnica assistencial para o resto da vida. Quando ela está nessa condição, o outro ponto é ela começar a ver o local onde ela vai fazer, o horário que ela vai praticar a TENEPS, e ela começar a praticar a passividade ativa, que é então você conseguir chegar lá, trabalhar suas energias, relaxar profundamente, permitindo perceber a interação com o amparador. Então, eu vou trazer um exemplo de quando eu comecei a minha TENEPS em 2006. Eu resolvi iniciar a TENEPS, vi todos esses pré-requisitos. Aconteceu comigo que antes de eu iniciar a TENEPS, eu comecei a acordar recorrentemente no horário da madrugada, e eu entendi, falei, é esse horário que eu vou começar a TENEPS. Porque era um horário, eu tinha uma vida muito atribulada, com docência como profissão, era presidente do IPC, muita itinerância, e o horário da madrugada é o horário que certamente eu estaria em casa, estaria preservado aquele horário. Então eu comecei, era 2 horas da manhã, eu acordava e ia fazer a TENEPS. Quando eu comecei a TENEPS, então eu começava a relaxar, vinha comigo uma espécie de uma movimentação energética no meu frontochakra, e aquilo dava um calorzinho, às vezes era um frio, eu sentia exatamente como se fosse uma mão fazendo esse movimento no meu frontochakra de maneira circular. Então eu comecei a entrar naquilo, eu prestava atenção naquele fenômeno e deixava ele começar a desenvolver, até que dele procedeu um banho energético. Eu ouvi um banho energético muito forte. Eu continuei relaxado. Veio um segundo, um terceiro e veio a semipossessão. Quando veio essa semipossessão, entrei em catalepsia, estado vibracional e a consciência do amparador, ele começou a entrar em mim, era um ex-bombeiro americano. Olha o processo de você ler a pessoa. Ele era forte, corpulento, ele entrou em mim assim, eu descoincidi, eu vi uma fila de consex que estavam vindo, tudo ficou translúcido, minha paramão estava para fora girando, saindo energia, ele controlando aquilo, e viam muitos jovens andando. Nesse ponto eu peguei e saí do corpo. Então, o processo de você ficar atento quais são os sinais que o seu amparador de TENEPS vai usar com você, para você dar vazão, atenção, relaxar e deixar aquilo progredir.
No meu caso, começava pelo frontochakra. Era um movimento de energia circular, com uma temperatura às vezes quentinha ou fria, eu prestava atenção naquilo e ia relaxando, relaxando. Aquilo tomava conta de mim, dava um banho de energia e estabelecia o trânsito. Deve ter algum sinal, observa na sua TENEPS qual é esse sinal que ocorre com você. Porque a partir daí, depois vem a ideia, aí pode vir, relaxe, não pense nisso. Vem comandos. Começa com comandos mais objetivos, curtos. Não pense que ele vai desenvolver um alto diálogo, não. Começa assim. Eles falavam para mim, faz o pensamento lateral. Aliás, esse meu relato está no livro da TENEPS, lá do Conselho de EPICONS, TENEPS Interassistência Lúcida. Eu faço o relato todinho. Eles falavam para mim, faz o pensamento lateral. E eu pensava, mas que pensamento lateral é esse? E foi uma TENEPS, e foi duas, e foi três. E vinha aquela ideia, faz o pensamento lateral. Eu falei, bom, vocês estão insistindo tanto em eu fazer o tal do pensamento lateral, olha o lateral pensando, eu vou tentar. E aí eu comecei a pensar, o que seria esse pensamento lateral? Então eu relaxava, eu começava a criar um processo de uma visualização lateral, como se estivesse aqui ocorrendo uma conversa, alguma coisa, aquilo ia me tornando mais desconhecido e entrava o trânsito. E eu fui perceber que essa técnica era uma técnica que eu usava espontaneamente para sair do corpo, que é a técnica das fugas imaginativas. Então, esse processo de eu criar uma imaginação e ir relaxando ao mesmo tempo, prestar atenção no frontochakra, espraiar no corpo, me levava ao estado de transe mais rápido. Então, foi tudo um processo assim que está lá no relato, eu descrevo mais ou menos isso. E aí, a outra pergunta, né? Você comentou das pensatas aí. Sim. O que eu percebo que acontece comigo, quando eu estou escrevendo um artigo, um verbete, alguma coisa assim, vem um monte de ideias. Pelo conteúdo da ideia, eu sei que não é só eu ali. Sim. Só que o processo mental é como se fosse só eu, o meu pensamento, né? Então, como diferenciar isso, o que é meu e o que também é inspiração? Tá. Então, tem alguns elementos que podem ajudar. Primeiro, a prática, né? Você continuar, persistir, porque você vai ver que vão vir ideias que saem totalmente do seu vocabulário, da sua cotidianidade, do seu uso comum. E você pega aquela ideia e entra nela para ver o que vai dar. E você vai ver que vai ter uma ideia que vai desenvolver, que você vai falar, caramba, eu não penso dessa maneira. Então, a prática ela vai começar a mostrar esse diferencial, pequenos diferenciais, da maneira de você pensar cotidianamente, pensionizar, da maneira da Consex que está ali com você. Às vezes vai ser uma abordagem mais poética, aí você vai ver uma licença poética. Né? Uma vez eu estava lá fazendo uma pensata e veio assim, olhar para o retrovisor, olhar para o futuro, vendo o retrovisor das vidas passadas. Então foi meio que um jogo de palavras que eles fizeram, que você está olhando para frente, mas esse seu futuro também é um retrovisor que mostra o seu passado. E não é uma forma de eu pensar. Então você começa a ver uma forma diferente. O passo do próximo é importante, porque a cada passo vem um passo seguinte na evolução. Eu falei, gente, que maneira diferente de pensar. Ou seja, quando nós não andamos na evolução, nós também postergamos o próximo passo de quem está na fila, quem está para vir. E aí eles fizeram um trocadilho com isso. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu vejo com o processo da pensata, que eu uso, eu escrevo também regularmente, hoje não diariamente, mas já tive uma rotina de escrever todos os dias pensatas, é a questão da sinalética. Você está lá e você para, né? Aí você vai pensar, verbete. E você fica. Daqui a pouco te vem um banho de energia, às vezes, um chakra seu que ativa. Então, isso tudo são pequenos micros manifestações que podem expressar a presença dos amparadores, até você conseguir perceber a ideia que vem claramente que não é sua. O negócio vem bem claro. Pode vir em bloco, pode vir uma pensata inteira, ou pode vir esse diálogo mental que é mais telepático. Tudo bem? Só um pouquinho, ele está na frente, tá? Depois já te falo. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Eu ia pedir para você comentar na página 2, aqui no detalhismo, na quarta linha, né, de cima para baixo, sinergismo, autodomínio pensênico, autolucidez interdimensional. Tá bom. Então, olha só, no autodomínio pensênico, né? Quanto mais a gente treinar o processo da metapensenidade, e aí eu vou dar algumas sugestões que me ajudaram. A metapensenidade é a gente refletir sobre o que a gente está pensando, né? Sobre a nossa pensenidade. A gente treinar a fazer isso. Eu estou pensando, eu estou sendo pensado. Quando que eu estou pensando, quando que eu estou sendo pensado e quando que eu estou pensando junto. São três condições diferentes.
A consciência não tem lucidez nenhuma. Muitas vezes ela é pensada e ela não sabe. É a bucha de canhão, é a isca inconsciente, é a pessoa que fala aquela palavra inadequada e que as consegue sabia que atingir e gerar um maior estrago. Ela não tem lucidez da autopensanidade dela. Chega no ponto que a gente começa a querer ter mais autolucidez sobre isso. Eu lembro que quando eu assistia às palestras, lá em 1900 e bolinha, 91, 92, e como eu já tinha um processo de parapsiquismo já ativo, desde os 14 anos eu trabalhava com o processo mediúnico, eu dava passe, então eu me encaminhei para fazer assistência dentro do que eu conhecia à época, eu percebia que chegava uma consciência e queria que eu falasse alguma coisa na palestra. E aquilo dava uma taquicardia, dava uma ansiedade, eu falava, não, eu não vou falar nada nesse estado. Então eu procurava acalmar, para elaborar o que tinha vindo de ideia, para depois eu poder verbalizar. Às vezes que eu não seguia esse rito, esse procedimento, a coisa saía toda atravessada. Então o parapsíquico, ele está o tempo todo sujeito a essas ondas pensênicas, né? A gente precisa criar esse autodomínio. Você é o domínio. E aí eu pensava assim, eu não sou telefone público, não sou orelhão. Qualquer um vem e usa. Não. Aqui tem que ter senha, tem que ter autorização. Então esse é um processo de autodomínio. Quanto mais autodomínio da nossa pensenidade a gente tem, mais a gente vai poder viver fenômenos mais avançados, o parapsiquismo mais sofisticado, mais lúcido, porque o amparador não vai chegar no tapa. Chega aquela ideia que ela te tira até do estado que você está e começa a te colocar numa epifania, você entra numa expansão, entra num estado íntimo diferente e vem aquela ideia super lúcida, madura, clara. Então a gente precisa desse autodomínio para ter segurança para interagir nesse outro nível de pensenidade. Não sei se te ajudou, se clareou a sua pergunta. Sim. Aproveitar então também mais aqui na página 3, se você puder comentar na tecnologia, a técnica da tábula rasa, favorecendo o intercâmbio pensênico com o amparador. Isso. Eu falei que ia falar uma técnica que me ajudou muito na questão do autodomínio pensênico, técnica da imobilidade física vígio, e tem relação também com a técnica da tábula rasa. Eu fiz muitas imobilidades físicas vídeos em casa e era impressionante o fenômeno. Você vai ficar 3 horas imóvel diante de uma parede branca, sem nada para te distrair, de uma maneira confortável, você vai ficar, inclusive, evitando piscar e engolir saliva. Então, quando a pessoa vai fazer isso, ela percebe o universo pensênico dela. Então, eu parava nesse estado, começava a cabeça. Aí tinha uma rádio, tinha isso, tinha música, tinha uma série de coisas. Persiste. Vem aquela coceirinha, não coça. E você vai ficar. Daqui a pouco, a cabeça, ela limpa. Dá aquele branco total, aquela limpeza, não tem penselho, não tem rádio, não tem ideia sobre o que vai fazer depois, o que aconteceu, nada. Isso é a tábula rasa. Na técnica da imobilidade física vígio, eu fui entender o que é a tábula rasa. Você limpa a sua cabeça. E a hora que você para, não tem nada. Não tem eco, não tem bato pensene, não tem músico pensene, não tem nada disso. Então, a gente também treinar a prática da tábula rasa, esse autodomínio pensênico, de você limpar, e não é fácil, às vezes, quando a gente está começando, porque às vezes eu tinha muitas percepções, muita pensenidade, eu falava, não, eu quero parar de pensar nisso, e continuava aquilo. Não, eu não vou pensar nisso. Então, eu criava algumas técnicas, falava assim, ponto, chega, parou. Eu afirmava isso para mim, colocando energia, e aquilo tirava aquela pensenidade, e minha cabeça ficava mais tranquila. Tá? Então, por que a técnica da tábula rasa ela é importante? Imagina um amparador tentando fazer uma comunicação com você. Ele está ali perto de você, mais sutil, e ele tentando te inspirar. E a sua cabeça a mil, não, eu tenho que fazer tal coisa, depois eu tenho que ir no mercado, aí eu tenho que resolver isso, eu tenho que comprar a pedra que tenho que colocar no jardim. Não dá, né? A hora que você faz aquela tábula rasa, que você limpa esses penseres, você dá espaço para perceber a pensenidade do amparador. Tá? Então essa é a importância dessa tecnologia, né? Tudo bem para você? Tem mais alguma coisa? Ok. Pode. Bom dia, parabéns pelo verbete, Marcelo. Obrigado. Eu gostaria que você comentasse ali na página 2 sobre, na parafatologia, a autorreeducação do epicom lúcido frente ao passado parapsíquico. Isso. Então, vejam só, o intermissivista, vamos pegar da base que é o intermissivista, né? A gente passou por diversas linhas de conhecimento no nosso passado até a gente
alcançar o curso intermissivo e o curso intermissivo ser uma inflexão. Uma inflexão em que sentido? Uma inflexão da gente poder olhar todo esse passado, o que nós temos de bom, que nós aprendemos, os trafores adquiridos, e ver o que tem de boca torta, o que tem de trafar que vem junto que a gente precisa corrigir. E a gente fez uma programação existencial. Chega aqui, a gente começa a caminhar, recuperar cons, então começa a se desenvolver, começa a ter neo-ideias, a ter uma lembrança mais ou menos do que você programou, você vai tendo uma sensação. E você fala, puxa, meu próximo passo agora é eu ser tenepsista. Então a pessoa estabelece para ela um desafio, eu quero chegar a ser tenepsista. Depois disso eu quero ser um epicentro lúcido, eu quero conseguir colimar as dimensões, colimar os amparadores em favor da interassistencialidade. Tá? Então a gente coloca essa proposta, né, de você virar um epicom lúcido e você vai trabalhando no seu desenvolvimento para alcançar isso, tá certo? Então, nesse processo, a gente traz o nosso passado com o processo parapsíquico e a gente vai reeducar a forma com que a gente funcionava para um outro patamar de comunicação. Então, uma outra forma dos amparadores de se abordar, um processo mais mental somático, entre o processo energético, do processo da ectoplasmia, por exemplo, mas entra no meio disso a qualificação da pensenidade, da cosmoética dessas consciências. Então isso é uma reescrita do nosso passado. Imagina a pessoa que foi pítia, que foi pitonisa, ou foi oráculo, né, que naquele passado ficava em cavernas, com ambientes sulfurosos, aquilo ajudava a entrar em transe parapsíquico, e os líderes, os reis iam lá consultar. Que tipo de consciências que atuavam com ela naquela época? Será que vão ser as mesmas de hoje? Então há uma reeducação, uma requalificação. Você não descarta o que você desenvolveu, você qualifica ele para um novo momento. Né? A gente pensar no fenômeno da ectoplasmia, das mesas girantes, daqueles efeitos todos, e hoje a qualificação da ectoplasmia num campo, de um curso de campo, de um ECP2, que vai fazer um esquidisco na cabeça da pessoa, vai ajudar ela a ter neo-ideias, vai fazer a descablagem. O fenômeno é o mesmo, é ectoplásmico, mas a qualificação ela é totalmente diferente. Tá? Então isso ocorre com o EPICOM também. Oi? Eu gostaria de perguntar também mais uma. Ali na Teoriologia, na página 3, a teoria da diferenciação pensênica. Como que você consegue... O Gabriel já falou um pouco disso, mas assim, como você consegue diferenciar realmente quando é seu e quando é um látero pensênico? Perfeito. Então, olha, tem um laboratório na ARAC, que é o laboratório da diferenciação pensênica, que é exatamente o que a gente precisa desenvolver. E isso é um exercício, tá? Você está pensando, você tem a sua pensenidade incessante, a consciência não para de pensenizar, ok? Então, primeiro a gente tem que conhecer a nossa forma de pensenizar, que é um processo meio que de autoconscienciometria, você saber o seu jeitão, a sua forma de pensenizar, o que na média predomina na sua cabeça, nos seus interesses, na maneira de você pensar. Então, isso é um primeiro ponto importante, essa autoconscientização, esse autoconhecimento. Porque a partir disso a gente vê quando que altera. Quando que altera para maior e quando que altera para pior. Você está ali sentado numa boa tal e tem alguma coisa que você se envolveu de assistência, uma demanda que chegou. De repente vem aquele xenopensene, aquele pensene intruso, diferente. Você vê uma pessoa caindo e tropeçando e se machucando. Você fala, por que veio esse pensene aqui do nada? Não tem lógica eu pensar isso. Então, o parapsíquico ele tem que dar valor para isso, porque isso ocorre o tempo todo. E aí você, a hora que vem esse xenopensene estranho, você deflagra que teve algum tipo de intrusão. Aí você vai pensar, quem é a Consex? Por quê? Faz parte daquela assistência que eu recebi, a demanda? O que ela está precisando? Você vai começar a trabalhar as energias para poder ampliar a sua percepção. Cadê os amparadores nesse contexto? Aí, nesse movimento de você ampliar, que você vai captar e entender um pouco mais do cenário, e foi o que deflagrou aquilo, o xenopensene, aquele pensene intrusivo, estranho, não comum a você. A mesma coisa vai ocorrer do ponto de vista maior. Você está pensando, está pensenizando, está ali refletindo, de repente começa a te vir uma ideia com uma clareza. E como é pensene, não é só a ideia, é pen, sem e em. Aquilo te altera energeticamente, você começa a ficar mais tranquilo, de repente vê uma segurança absoluta sobre as coisas, aquilo que era conturbado, meio difícil você entender, fica claro. Você fala, mas como que ocorreu isso? Você identifica que houve um látero pensene. Entende?
Quanto mais a gente der atenção a isso, mais a gente vai começar a ter a alfabetização multidimensional. Porque a partir daí, esse é o primeiro passo. A partir de você identificar que te alterou para mais ou alterou para menos, você depois vai querer identificar quem. E a hora que a gente pensa no quem, lá na primeira lição da minha tia, faz uma pergunta mental e vê o que te vem. Mas quem é que está aqui? Daqui a pouco te vem um banho de energia, te vem um nome, te vem uma personalidade, e você começa a dar atenção para isso. E é isso que a gente vai desenvolvendo com o parapsiquismo lúcido. Até que a coisa ela fica toda em conjunto. Tá? Isso é tudo por etapa, e a coisa ocorre de uma vez só, tudo ao mesmo tempo. Tudo bem? Marcelo, parabéns. E eu queria aqui na página 4, fobiologia. A xenofobia limitando as interações multidimensionais. Eu gostaria que você pudesse ampliar para a gente. Perfeito. Então, olha o processo da xenofobia, né? A xenofobia é o medo do estranho. É a gente distinguir ou fazer acepção de pessoas pelas características, pela cultura diferente, pelo idioma, pela forma, pela roupa. Então, é rechaçar aquilo que é diferente. Isso é a xenofobia. A pessoa que sofre de xenofobia, que ela não consegue transitar por diferentes níveis de pessoas, de manifestações, e olhar com fraternidade cada um desses contextos, ela limita as intercomunicações. Imagina chegar um extraterrestre. Eu tive uma experiência recente, num curso que eu fui dar em Brasília no ano passado, que a Consex que atuou durante o campo era uma Consex extraterrestre. Então ela pensava e ela analisava e via as coisas de uma maneira muito diferente. E era engraçado porque eu, no estado de transe, eu percebia que ela estava vasculhando a minha cabeça, minha pensanidade, e ela achava uma palavra que ela achava interessante e ela usava na comunicação. E chegou num ponto que ela pensou assim, eu ali desconhecido, ela atuando, ela falou assim, um filósofo de vocês já viu isso. Ele achou uma ideia na minha cabeça, que é aquela ideia de que o rio que passa uma vez, ele nunca vai ser igual. A água que passou ali do rio, ela não vai ser mais a mesma. E ele olhou e falou assim, um filósofo de vocês já viu isso. O quanto que as experiências que a gente tem, elas passam e elas voltam, mas elas nunca serão iguais. Eu já estou no 18º verbete. Não é igual o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º, nem ao 100º que eu vou ter. Então aquela Consex, ela achou interessante que um filósofo nosso já pensou sobre isso. A questão das experiências serem diferentes, nunca mais serem iguais. Então, isso a gente tem que estar aberto para poder acolher uma Consex que pensa de uma maneira totalmente diferente da gente, pensa diferente. A xenofobia, ela limita isso. Por outro lado, já passei por projeções vexaminosas. Estava eu projetado, junto com os amparadores, e de repente eu vejo uma Consex extraterrestre. Ela tinha uma forma de uma lesma, mais ou menos da minha altura. E a hora que eu olhei aquela Consex, eu pensei assim, o que é isso? Isso pensa? O que é isso? E isso pensa. O amparador respondeu para mim, ele está te entendendo. E veio a telepatia da Consex, eu estou te entendendo. Então, a forma dela é diferente, mas ali tinha uma consciência, um ser senciente, com cognição, com experiências e provavelmente uma visão sobre o mundo, ou sobre a evolução, o mundo é o nosso mundo, né? Mas sobre a evolução, diferente da minha. Na hora eu fiquei vexado, né? Sabe quando você fica assim meio ruborizado, de eu ter tido essa visão sobre aquela consciência. O que é isso? Eu chamei ele disso. Isso pensa. Ele está entendendo que você está pensionizando. E eu... Então você vê, até certo ponto, isso é uma expressão de xenofobia. O quanto que a gente está preparado para ver consciências totalmente diferentes da gente e entender que ali dentro tem consciência com cognição. E que ela consegue olhar a nossa evolução dentro da maneira dela construir conhecimento e pensar se isso é evolutivo ou não, se isso é cosmoético ou não, se isso é assistencial ou não. Entende? Então a gente tem que quebrar essas barreiras. E isso foi um exemplo de fraternidade, né? O quanto que a gente ainda é limitado muito ao humano, à forma, né? Interessante que nesse caso a gente se coloca como referência, né? Exatamente. A gente é a referência do que é uma consciência. Até esses dias eu estava escrevendo um verbete, que é o próximo que eu vou mandar, que chama entrosamento tenepsístico. E eu fiz uma ideia assim que eu estava expandindo, e eu falei, então caminha para a para-humanidade. Eu falei, não, mas para-humanidade é muito pequeno.
Porque para a humanidade eu estou me referindo ainda ao humano, às consciências que viveram na forma de Homo sapiens e que hoje habitam as dimensões no entorno do nosso planeta, dos nossos satélites, enfim. Aí eu pensei, mas então que termo que eu vou colocar que fale para além da humanidade, que não é só... Aí eu fiquei encafifado com isso. É uma neo-ideia que eu tenho que criar, um neologismo. Eu não sei, eu estou pesquisando na enciclopédia, em tudo, para ver se o Valdo usou algum outro termo sinonímico que ultrapassa a ideia de para-humanidade. Porque para-humanidade ainda nós estamos como referência do humano. Né? Por mais que a gente dilate o conceito, né, os extraterrestres, mas ainda é pequeno. É verdade. Contando o tamanho, né, dos múltiplos universos, né, Exato. conforme a teoria, tem muita coisa, né, que a gente não tem noção, né, Marcelo? Exatamente. Tá. Tudo bem. Você quer perguntar, Miriam? Quero sim. Eu quero perguntar e também, antes comentar aqui, Marcelo, na página 5, você incluiu, é bem que você estava falando há pouco, 7 perfis de consciências, você incluiu os pré-humanos. E aí você está falando, né, relatando essa questão dessa consciência. Nós aqui no planeta Terra, a gente tem milhões de espécies com design somático completamente diferente do nosso. Exato. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que eles são sencientes. Então, nós temos aqui um treinamento para isso. E, mesmo assim, ocorre o que você falou, né? A gente sabe da capacidade de sentimento, de rudimento de pensamento e de energia que todas as espécies têm. Se são seres vivos, elas têm que ter um rudimento, né? Corpo físico, energossoma, rudimento de psicossoma e mental soma. Então, eu queria só colocar isso aí, porque acho importante essa inserção. Sim. E o especicismo ainda é um grande problema na nossa sociedade, né, Miriam? É aquela questão da distorção cognitiva, né, Marcelo? Para eu poder ser coerente com as minhas ações e comportamentos, eu vou entender que não sentem nada, né? Exato. E na hora que a gente entra em contato com esse, além da para-humanidade, com aquelas consciências que têm um design somático que não são humanoides, a gente cai nessa situação de não considerar. Mas a gente tem um treinamento aqui, né? Mas, enfim. É um grande laboratório, né? Um grande laboratório. Aqui eu pensei a pantera e a consciência orco, né? A orco é que tem lá no Projeções da Consciência, que o professor Valdo apresenta um relato, e a pantera extrafísica, que também trabalhou de maneira muito intensa com o professor Valdo, é uma consciência na forma de pantera, ela tem muita energia, ela trabalha com processo de autodefesa, de parassegurança, e ela não é só uma pantera, ela já tem um processo mais avançado de desenvolvimento da própria, talvez, da própria protopensenidade, mais sofisticada. E teve um evento recente, quando teve o ano passado o aniversário da dinâmica da autossustentabilidade energética, o professor Alexander Stein, e ele fez uma proposta, falou, vamos fazer a junção das 3 dinâmicas, que as nossas dinâmicas ocorrem no mesmo horário, segunda-feira, né? Próximas. Então tem a minha, da Mega Fraternologia, tem a da Ortopensenologia do professor Everaldo e a do Alex. Então vamos juntar tudo, e nós juntamos as 3 dinâmicas. E eu cheguei e falei assim, Alex, eu posso ir para o colchonete? Porque eu sempre fui um papa colchonete, gostava de ir para o colchonete sempre que tinha possibilidade, em função da própria predisposição à projeção. Ele falou, não, vai, eu vou tocar a dinâmica aqui. O Everaldo foi para um colchonete, eu fui para o outro, e ele começou a conduzir a dinâmica da autossustentabilidade, tomei um banho de energia, entrei em catalepsia, começo a sair do corpo, dou de cara com a pantera dentro do auditório, aqui em cima, no Salão das Dinâmicas. Ela ali, umas consexes de Ábala hispana, junto com ela, aquilo me deu um banho de energia e eu voltei para o corpo com tudo. Chega no final, quando eu vou relatar que ocorreu isso, olha o que tinha acontecido. Eles tinham trazido um artista plástico aquele dia para estudar, passou o dia com o Everaldo na Cognópolis, ele apresentando as coisas, para ele entrar no Holopensene, porque o professor César Cordioli tinha tido a inspiração de pintar a pantera lá no auditório do discernimento. Sim.
E naquele dia, o Everaldo passou o dia todo com esse artista plástico, que foi quem fez a pintura lá. Então tinha já a manifestação dela, como presença, como para a segurança, o Everaldo com o rapport com a pessoa, o Alex, que conheceu a Pantera, porque ele chegou a conhecer, ele era muito jovem, com o professor Valdo, ainda nos encontros do EM, na casa do Valdo, e eu ali que tive a saída e tive contato com ela e vi. Aí eles perguntaram, mas você sabia disso tudo? Nada. Nem que o César tinha tido a inspiração de pintar a Pantera para trazer essa força, nem que o Everaldo tinha estado com o artista plástico no dia. Então, esse é o processo do parapsiquismo, né? E a gente começa a ver essas consciências pré-humanas, o quanto que eles já estão desenvolvendo um processo assistencial dentro da própria CCCI. E o professor Valdo falava daquelas espécies pré-humanas no período intermissivo, que não tinham correspondência aqui no planeta Terra, mas que já tinham um tipo de telepatia e rudimentos de corpo mental. Exato. Então tem todo um para-universo aí desconhecido ainda. Mas eu quero que você fale, Marcelo, um pouco sobre o primeiro paradoxo. Eu sou retardatária, eu não sei se você já falou sobre ele. O paradoxo de o autodomínio conduzir à omni-interação pensênica. Eu acho que, eu não sei se eu falei exatamente dele. Mas o autodomínio, eu falei um pouco sobre o autodomínio, né? Eu estava falando sobre a questão de quando que a gente começa a dominar mais a autopensenidade e a gente consegue estabelecer uma tábula rasa, uma limpeza mental, ou saber se nós estamos pensando, pensenizando ou sendo pensenizados, o quanto que isso nos possibilita caminhar para ter contato com consciências mais sutis, mais avançadas e mais evoluídas. Por outro lado, é a partir do autodomínio pensênico que a gente vai chegar na cosmopensenização. Uma vez eu estava fazendo no laboratório da despertologia, e aí eu estava lá trabalhando energia, fazendo estado vibracional, de repente eu senti um encapsulamento, fez até um som, fez dum, e eu fiquei dentro de uma bolha. Não tinha mais nada fora, e aquele estado vibracional se instalou de maneira muito intensa, eu fiquei dentro dessa bolha. E veio assim, os amparadores falavam, a pensenidade cosmoética movimenta o cosmo. A pensenidade cosmoética movimenta a energia em modo que for. E eu começava a pensenizar e aquilo tinha um efeito, que a energia saía daquela bolha e tinha um efeito. Então eu comecei a ver o quanto que o básico para a gente ainda é a gente pensenizar de maneira lúcida, né? Deixar de ser a isca inconsciente para ser a isca consciente, para ser o tenepsista, para ser o epicom, para ser o parapsíquico lúcido, até o ponto da gente ter essa cosmopensenização que vai nos levar à omni-interação. Entrar em contato com um incógnito, por exemplo, ainda não é para o meu nível, né? Mas a gente já viu o Valdo tendo experiências desse tipo. Né? Entrar no holopensene dos serenões, daqui a pouco você tem uma expansão, uma extrapolação. Então é um paradoxo que sentido? Por que eu tenho que ter mais domínio para eu ter a omni-interação, né? Parece que é contrário, mas uma coisa ajuda a outra. É igual o estado vibracional, né? A pessoa começa tendo mais autodefesa para ela ter mais abertismo interassistencial. Parece o contrário, ela quer se defender, mas é para ela se abrir. Foi essa a ideia, Miriam. Ok, obrigada. Acho que é no Projeciologia que o professor Valdo coloca que os pensenes modificam a parageografia. Exato. É bem isso que você falou. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você. Você quer falar? Está ligada? A Lucinha está falando. Isso, aí do ladinho. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada aí, professor. Eu gostaria de falar, que você falasse um pouco sobre os familiares aí na elencologia, na página 5. Tá? Os familiares aí, por favor. Bom. Então, aqui, a questão da lateropensenidade, né, para a vivência da lateropensenidade, junto aos intermissivistas, ou pelos intermissivistas, a partir de alguns pontos de vista. Um deles é a consciência que vai compor a nossa paraparentela. Né? Esse é um tema que eu escrevi para o Epicentrismo em Debate e em breve eu devo estar apresentando por lá. Por quê? A paraparentela é um verbete que o professor Valdo propôs, eu tive a inspiração, tive uma vivência, comecei a escrever sobre paraparentela amparadora, e aí quando eu fui fazer a pesquisa eu vi que o Valdo já tinha escrito um verbete chamado paraparentela. É essa familiagem que a gente tem, são os familiares do nosso passado, e pela vivência que a gente teve com ele, tem uma certa afinidade maior.
Então, quando vem uma consciência que ela foi uma ex-mãe nossa, um ex-pai, um ex-esposo, marido, duplista, filho, ou seja, alguém com quem a gente conviveu, teve um laço positivo, consanguíneo, e depois isso ficou na nossa memória, favorece o entrosamento pensênico com a gente. Então, esse Hipocentrismo Debate que eu escrevi, o paper, eu falo sobre a paraparentela amparadora porque foi uma vivência que eu tive. Eu percebi que no meu dia a dia apareceu uma consciência diferente, amparadora. E eu comecei a observar, a questão de dar atenção. Eu observava que surgia às vezes uma necessidade de assistência e eu mudava totalmente a minha maneira de pensar, meu taquipsiquismo ficava tudo mais agudizado, as minhas ideias eram mais pontuais, assertivas, e aquilo me mudava rapidamente e daqui a pouco eu voltava ao normal. Falei, opa, tem algum amparador diferente que está atuando comigo. E aí nós começamos a ver, né? Renato, que está no dia a dia, começou a ver. Eu falei, você percebeu? Teve de novo. Acontecia um caso, você percebeu? Ficou diferente mesmo. Aí apareceu na dinâmica. E eu fiquei encucado com isso e pensando. O professor Valdo falava que a gente ciscava muito pouco em torno dos nossos fenômenos. E eu fiquei ciscando. Mas quem é essa consciência? Por que ela me acessa de uma maneira tão rápida, me expande, me aumenta a lucidez e me deixa mais agudizado nas abordagens? Eu fiquei com isso. Até que eu tive uma projeção e encontrei com ela. Aí é o paper da paraparentela. E ao ter contato com ela que pegou e falou para mim, sou eu que estou te assistindo. Como, tipo assim, você que está curioso de saber quem é, sou eu que estou te assistindo. Ela movimenta muito a questão interdimensional, ela me transitou de dimensão pegando meu parabraço. Eu estava numa região baratosférica, ela me pegou assim, mudou de dimensão. E depois ela falou, é bom você saber que eu fui uma mãe sua. Então ela me deu essa informação. Aí eu comecei a raciocinar, eu falei, então o processo da lateropensenidade fica muito mais facilitado, e por isso que ela me acessa de maneira fácil, porque ela já foi uma mãe minha, e possivelmente uma mãe que eu tive vínculos muito positivos. E ela consegue me acessar muito facilmente. Então os parentes conseguem isso. Por outro lado, eu tive uma experiência com minha avó, depois dela ter dessomado, teve uma vida muito complicada, uma vida muito difícil, e eu tive 2 projeções com ela. Uma que eu estava na mesma dimensão, que ela conseguiu me ver, a gente conversou, e a outra que eu estava mais sutil e ela não me percebeu. E eu começava a tentar falar com ela, eu jogava energia e pensionizava para ela, e ela estava fazendo uma atividade assim, bem comum, como se fosse aqui do dia a dia, como se estivesse lavando louça. Ela parou e fez assim. Sabe quando você ouve alguém chamar seu nome, você, será que eu ouvi alguma coisa? E eu ali tentando falar com ela, pensionizando, e ela virava a cabeça, olhava, tipo, ela não conseguiu captar minha pensionidade, mas alguma coisa ressonou nela. Então você vê, o processo da familiaridade, ela pode facilitar essa transmissão de pensamento entre as consciências. Sim, eu acho que está ligado, tá? Uma questão que eu estou trabalhando seriamente em mim é essa questão agora desapego do grupo familiar, porque eu estou muito envolvida, eu acho, né? Poderia estar mais liberta. E a questão negativa, você falou aí da parte positiva, eu estou querendo saber quando a gente fica nesse apego, como é meu caso, né? Eu tive uma consciência que foi meu avô paterno, que eu tinha uma facilidade muito grande, mas nunca mais eu percebi. Nos primeiros meses que ele foi embora, eu não estava ainda na conscienciologia, então eu sentia muita falta dele, energética. Né? Eu sentia a falta dele. Sim. Depois passou, eu esqueci, mas para mim era uma consciência assim, muito elevada. Ele tinha um jeito de agir totalmente fora de tudo que eu conheço, e das pessoas também. As pessoas também falavam, uma pessoa muito diferente. Mas eu perdi o contato, não tenho mais. Mas a família em si, a família nuclear, né? Minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, eu estou muito presa atualmente. Então, eu percebo que isso é negativo nesse momento evolutivo meu, que eu estou tentando crescimento, né? Eu estou tentando sair disso. Perfeito. E eu estou sentindo que eu que estou apegada. Então, veja só, algumas coisas para a gente poder pensar, né? Família, primeiro, é um laço forte, por isso que já veio de sangue, para a gente não poder fugir. Porque vizinho você muda, casamento você separa, mas a família, o consanguíneo, nessa vida vai ser família até o fim da vida. Então, o primeiro ponto é esse. Quando a gente se sente mais preso, que pode apontar para um processo mais de interprisão do que de liberdade, uma das coisas que me ajudou a pensar, é a gente pensar o seguinte:
quais são os ganhos secundários que você tem nessa relação. Porque família é um processo de afeto. E afeto é aquilo que nos afeta, tá? Quais são os ganhos secundários que você tem? O que você deixa de assumir de responsabilidade por ficar preso nisso? O que você ganha de aceitação, de afeto das pessoas, de estima? Ou o que você está ganhando ao se submeter a uma condição que você lucidamente já vê que não é positiva para você? Então, se você fizer essa análise, você vai dar um passo atrás. Você fala assim, olha, de repente, vou dar um exemplo hipotético, tá? Eu quero mudar para Cognópolis, vamos supor. Minha altura da vida, eu tenho liberdade para isso, sou uma pessoa aposentada, sou autossuficiente, acho que lá pode ser um ambiente que vai catalisar a minha evolução, vou ter uma série de outras atividades que aqui onde eu estou não tem, enfim. Por N motivos, vamos supor que você pense nisso. Mas a hora que você vai tomar essa decisão, você olha para a família e você, eu não posso. Não posso por quê? Porque minha filha depende de mim. Será? Porque minha mãe ainda é dependente de mim. Será? Porque... Então, esses porquês, você tem que ir para um passo seguinte, que é ver qual é o ganho secundário que você tem com isso. E você também pensar, depois dos ganhos secundários, quais são as perdas evolutivas que você tem. Porque a gente, às vezes, dá muito valor para o ganho. Né? Minha família está desestruturada, se eu sair, tudo acaba. Será? Às vezes, quando você sai, é que tudo melhora. Porque como você está sustentando tudo, todo mundo fica cômodo. A hora que a gente sai, todo mundo tem que se virar, e a vida leva, e todo mundo se vira e melhora. Então, a gente tem um ganho secundário de achar que a gente é a max peça, isso nos dá um conforto, nos dá uma estima, mas, por outro lado, nos limita porque a gente deixa de ir para desafios maiores. Exemplos para refletir, entendeu? Então, você fazer esse exercício de pensar quais são os ganhos secundários que te limitam a isso. Não, tem questões que são estruturais, reais e físicas. Quais são as atitudes que você tem que tomar para resolver isso? Minha mãe não tem mais idade de ficar sozinha. Ela vem com você ou vai ter um cuidador? Atitudes práticas, objetivas. Isso é o que se faz quando a pessoa quer resolver e sair dessa prisão. Por quê? O afeto, de fato, prende e a gente se deixa acomodar. Só que a gente não percebe as perdas que a gente tem. Tá? Já vi colegas meus que mudaram de cidade, uma condição mais ou menos... Isso que eu estou dando exemplo tem nome, sobrenome, CPF, né? E eu cheguei para a pessoa e falei assim, meu amigo, você hoje é teto onde você está. Como você não está sendo desafiado, porque não tem pessoas que estão um pouco mais à frente de você, você não está conseguindo reciclar. E as pessoas que são mais novatas que você batem no teto, que é a sua reciclagem. Vem para Cognópolis, aqui você vai ver gente de diferentes níveis de experiência que vão te estimular a crescer. E ao você sair, todo mundo vai ter esse teto fora da cabeça e vai crescer. Não deu outro. A pessoa saiu, um monte de gente se desenvolveu, a pessoa se desafiou e cresceu também. Isso é desapego. Né? Isso é desapego. Inteligente. Inteligente, muito bom. Não quer dizer que não goste das pessoas. Claro. Ao contrário, claro. você gosta. Só que você agora se coloca num desafio que é para o seu momento evolutivo. Porque a gente não vai poder chegar para o evoluciólogo e falar assim, sabe por que eu não virei EPICOM? Então, porque a minha família era meio complicadinha. Não vai colar. Se o seu desafio é esse, se você tem condição, tem gabarito, você precisa estar onde vai te ajudar a chegar naquilo. Então, volta para a nossa intraconsciencialidade. Né? E aí a reflexão, né, se isso está acontecendo, na verdade, quem está aprendendo somos nós, né? O epicentro ali da interprisão é a própria pessoa. Isso é muito sério. Então, vale a pena essa reflexão justamente para, se é o epicentro, mudar a atitude. Se não é, de qualquer forma, ver as atitudes, né, para minimizar o processo. Né? E uma coisa, que a hora que você falou do epicentro, que é uma coisa que eu já pensei também em decisões como essa, que é assim, dando exemplo de mudança, né? O local onde a gente vive é só um cenário evolutivo. Então a gente olha aquele cenário e fala assim, o que esse cenário evolutivo potencializa os meus trafores, me ajuda a superar os trafares, me ajuda a adquirir traços que me faltam, me ajuda a potencializar a minha assistência, a minha cosmoética. Você olha o cenário. Pega um outro cenário que você queira e coloca em cima de você e vê o que esse cenário me ajuda nisso. Isso ajuda também a gente pensar de maneira muito mais racional. Porque a decisão ela tem que ser tomada pela consciência mais lúcida. A gente não pode deixar o menos lúcido decidir a nossa vida. Decidir o nosso estado, decidir onde a gente vai estar, o que a gente vai fazer ou não fazer. E isso é uma omissão deficitária. A posição tem que ser pelo mais lúcido. ninguém vai entender. Paciência, evolução é feita de assim mesmo. Você vai ter
rupturas e reconstruções com grupos, porque a pessoa não entendeu a sua decisão evolutiva. Por isso que o Serenão foi e a gente ficou. Exatamente. Provavelmente ele tomou decisão do nosso lado que a gente não entendeu, e imagina se ele parasse. Ele, não, paciência, segue a vida. A evolução, ninguém se perde, a gente se encontra nas esquinas da evolução. Verdade. Tá bem? Muito bem. Você quer perguntar? Depois disso a gente vai fazer as divulgações. Pode perguntar. Marcelo, aqui na página 2, na 14ª linha, a auto-organização da autopensenidade favorecendo o desenvolvimento parapsíquico. Se puder comentar como é a tua vivência nessa questão da auto-organização pensênica. Tá. Então, eu já falei um pouco disso, mas é assim. Quando eu entrei para o Conselho de EPICONs, isso foi em 2012, aí eu entrei, fui para a primeira reunião e lá todos os EPICONs deram um feedback. E uma das coisas que mais me chamou a atenção à época era assim, Marcelo, você de alguma forma vai precisar aliviar um pouco a sua agenda, para que você tenha espaço mental para acolher os amparadores, que vão querer trabalhar com o seu desenvolvimento do epicentrismo, que vão querer trabalhar com o desenvolvimento do seu parapsiquismo. Sabe? Então, o processo da auto-organização, que aí entra desde a agenda, do nosso time, das nossas prioridades, de ter uma vida que você se sente mais tranquilo, não está sempre assoberbado, isso tudo impacta nessa inter-relação e no desenvolvimento parapsíquico. A mesma coisa com a autopensenidade. Uma das técnicas que mais me ajudou a ter mais linearidade pensênica, porque eu tenho uma boa comunicação, esse é o meu mega trafor, escrever verbete, escrever pensatas. Quando o professor Valdo falou que o verbete, a forma formal do verbete, foi a forma que ele achou mais próxima de como nós pensávamos no curso intermissivo, aquilo me tocou demais. Porque eu falei, puxa, tem uma lógica absurda. Por quê? No curso intermissivo, tudo para nós lá, como nós estávamos numa Comunex mais avançada, mais evoluída, mais organizada, onde não tem esses altos e baixos pela presença dos serenões, dos evoluciólogos, dos amparadores, de toda a paraestrutura, tudo nós conseguimos ver de maneira cosmovisiológica e sintética. Então a coisa, e o verbete é isso, né? Você coloca uma frase, mas ela tem uma cosmovisão da sua experiência, tem uma história por trás. Isso é a visão do curso intermissivo, análise, síntese, análise, síntese, análise, síntese. Então, escrever verbete ajuda nessa auto-organização. Junto com isso, quando a gente está pensando no verbete, a gente está se colocando numa seara de pensar mais próximo de como a gente pensava no curso intermissivo. Num tema assistencial, mesmo que ele seja nosográfico, neutro, homeostático, nós estamos pensando no viés assistencial. Então, a gente abre um espaço mental para essa lateropensenidade dos amparadores, para criar um conceptáculo mental somático em que você consegue tirar de uma experiência sua uma síntese que vai ser assistencial. Tá? A mesma coisa ocorre com a ortopensata. Escrever a ortopensata ajuda a gente a organizar a pensenidade, porque você cria um ambiente que os amparadores, com o tempo, eles começam a te acessar muito mais rapidamente a partir do mental soma, a partir das ideias. Quando chega no ponto que você tem segurança de você fala qualquer coisa que eu escreva uma pensata sobre isso, quer dizer, não é só você. Você criou uma paraestrutura intraconsciencial que te possibilita conectar com os amparadores e você, com as suas experiências, mais essas achegas matemáticas, criar algo que seja cosmético e assistencial. Entende? Tudo isso começa com a autorreflexão. Refletir para organizar a autopensenidade. Refletir é dobrar sobre si mesmo. Dobrar-se sobre si mesmo. É quando a gente para e faz aquele circunlóquio, aquele monólogo, e a gente começa a organizar as ideias. Até que esse conjunto de técnicas e tudo que a Conscienciologia possibilita te coloca de uma maneira mais linear de pensar, de raciocinar. E isso favorece o contato com os amparadores. Tudo bem? Marcelo, eu vou rapidamente aqui fazer as divulgações, enquanto você toma um pouco de água. Tá bom. E aí depois a gente retoma, depois eu passo aqui, depois eu vou atender um pouco os teletertulianos, né? A gente não pode deixar os nossos, os nossos teletertulianos sem um certo atendimento. Então, rapidamente aqui, um convite da OIC para amanhã, inicia amanhã, dia 2 de março, Consciencioterapia dos temperamentos regressivos. Aqui tem um grupo de professores e são vários módulos. Aqui, pelo que eu entendi, são 8 módulos. O primeiro módulo é amanhã,
domingo, né, dia 2 de março, das 9 às 12. Então, vai acontecer sempre, né, aos domingos de manhã, tá bom? E aí as informações aqui no site da OIC. Aqui um convite da Juriscons para o curso para politicologia. Ele vai acontecer de maneira presencial e online e vai ocorrer nos dias 8 e 9 de março. Sábado das 9 às 18 e domingo das 9 às 12. Claro que sábado tem os intervalos, né? Então, as informações aqui no site da Juriscons ou pelo WhatsApp 45 99 111 6263. Convite para o acoplamentário de 7 a 9 de março, com o tema Maxi Proexis. Os EPICONs é o professor Caio Polizel, o Idenilson Signorini e Valdirene Mezelira. Então, fica o nosso convite aí, informações para, na recepção do CAEC, tá? Convite da Enciclosapiens para a oficina de títulos da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, você que tem uma temática que gostaria de escrever um verbete e que ainda não conseguiu formular o título para começar a escrita do verbete, essa oficina de títulos ela vai ajudar você a formular esse título, tá? E vai elaborar, ajudar também, né, pensar na sua temática, né, na ampliação da sua temática a partir desse título. Então, vai ocorrer agora dia 13 de março, quinta-feira, das 19 às 21 horas e de maneira online. Então, vocês podem se inscrever e participar em qualquer parte, né, do planeta que você tiver. Ainda não temos Wi-Fi fora do planeta, então, qualquer parte que você tiver, você pode participar. Aqui, informações, inscrições, tá, sem os acentos, né, @enciclosapiens.org ou no WhatsApp 45 99 842 5361. Então, vale a pena você participar, se você tem a ideia, né, gostaria de escrever, e essa oficina vai ajudar bastante. Definido o seu título, você pode escrever o seu verbete, ou, né, ter o auxílio para escrever esse verbete, né, assistência no programa Verbetografia. Nós temos 2 turmas, vai iniciar dia 17 de março, na segunda-feira, à tarde, das 15 às 17h30. E a outra turma, dia 20 de março, na quinta-feira à noite, das 19 às 21h30. Ambas dessas turmas são online, o que varia aqui é o dia para poder variar o horário, para poder atender, né, todas as pessoas conforme a disponibilidade de horário. Então, o programa Verbetografia, ele vai ajudar você a dispor o seu tema na forma da chapa verbetográfica. Então, às vezes, como o Marcelo estava falando, né, a chapa verbetográfica, ela ajuda a organizar os pensenes de maneira mais sintética, de uma abordagem mais aprofundada, né, e por diversos vieses que você pode utilizar. Né, diversas formas, vamos dizer assim, de você aprofundar nas 70 sessões, né, do verbete da enciclopédia. Então, vale a pena, favorece a compreensão do conforto verbetográfico, da estrutura do verbete, oferece recurso de suporte técnico, né, para você na elaboração de neoverbetes. Então, você vai ter ali uma turma de professores que vão estar auxiliando, não só durante as aulas, mas também ocorrem preceptorias e assessorias ao longo do curso, individuais, no caso, ao longo do curso. E as aulas se estruturam de 50 minutos de aula teórica, na exposição, 50 minutos de reflexão e escrita, né, onde você vai escrever, e depois ao debate, né, e alguns atendimentos conforme a necessidade ali e conforme, né, a metodologia que os professores vão adotar. Então, vale a pena, são professores especializados em verbetografia. Você pode ter informações pelo WhatsApp 45 99 842 5361 ou o e-mail inscrições@enciclosapiens.org. A gente precisa se auto-inserir na enciclopédia, né? Vamos dizer assim, o fulcro da Maxi Proexis, né? O fulcro aglutinador da Maxi Proexis, então vale a pena a gente se inserir, porque na próxima a gente não quer ficar fora, né, Marcelo? Não vale a pena ficar fora. Então, aqui, convite do IPC para o Programa de Desenvolvimento Parapsíquico. São vários módulos, tá? Começa agora dia 15 e 16 de março, é o primeiro módulo.
Então, você tem informações aí no WhatsApp, no site do IPC, o WhatsApp 99-108-0282, o prefixo 45, né? E o outro é 998-546392. Vale a pena para aprofundar o desenvolvimento parapsíquico e aprender também, né, a vivência da lateropensenidade, né? Aqui a autopesquisa na prática é um convite do CAEC, começa dia 15 de março a 19 de outubro, são vários professores, vários módulos, vale a pena aqui, você quiser aprofundar, né, as técnicas de autopesquisa. Vou andar um pouquinho mais rápido aqui. Juriscons, curso Teática da Mega Fraternidade, depois o Marcelo já aproveita, Marcelo entra aí para falar a respeito, né? 26 e 27 de abril de 2025 é um convite da Juriscons. Pode falar, Marcelo é um dos professores aqui, junto com a professora Cristina Aracaki. O Teática da Mega Fraternidade está inserido na comemoração da primeira década da Juriscons, simultaneamente 10 anos do curso também, porque ele nasceu a partir de um convite, uma conversa que eu tive com a Cris, e a gente fez o curso no mesmo ano que nasceu a Juriscons. Então é um curso muito prático, muito vivencial, vocês vão ter uma abordagem sobre o que é a mega fraternidade, como que é a paradireitologia, porque tem um mega pensante, o professor Valdo, que fala, paradireito significa mega fraternidade. E a gente destrincha isso, por que significa, mas por que são diferentes. Por que existe a paradireitologia e existe a mega fraternologia. Então vão ter campos bioenergéticos, vão ter muitos debates, aulas práticas, experimentações, é um curso muito rico, são vagas limitadas, vai ser feito aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC. Tem outros que você quer divulgar, Marcelo? Sim, nós temos o acoplamentário do autodiscernimento multidimensional, ele é que vai abrir a comemoração dos 10 anos da Juriscons com a Semana da Paradireitologia. Eu, a professora Cristina Aracaki, a professora Aline, vai ser dia 19 e dia 20 de abril. E no mês de março eu vou estar no curso Imersão em Ectoplasmia, junto com o professor Hernande Leite, com a professora Miriam Sanches e com uma equipe enorme da Ectolab, que é um curso, assim, quem já fez sabe que ele é riquíssimo em experiências, muito vivencial também. E ele vai ocorrer dia 21, 22 e 23 de março. Então são 3 convites que eu... No caso do Imersão, em março. 19 e 20 de abril, acoplamentário, e 26 e 27 de abril, teáticas, fechando a Semana da Paradireitologia. Muito bom. E para encerrar, então, nós vamos convidar a encerrar a divulgação, tá? Porque ainda tem bastante tertúlia. Nós vamos convidar para participar do programa Amigos da Enciclopédia. O programa Amigos, ele visa, né, ajudar a manutenção intrafísica aqui do tertuliário, do Holocic e da Holoteca. Esses são ambientes em que tudo que acontece aqui de eventos são totalmente gratuitos, manutenção de acervo na Holoteca, no Holociclo, abertura lá para todo o pessoal, tá disponível para pesquisa do público em geral, né, tudo gratuito. Então, precisa, né, de fundos para poder sustentar tudo isso. Então, Amigos da Enciclopédia, ele ajuda nessa manutenção e promove alguns benefícios, né, como acesso à pesquisa direta na Enciclopédia da Conscienciologia, a diversas obras do professor Valdo e outras obras da Conscienciologia pela Bibliomática, e vários outros aí que não me ocorre aqui agora, que eu estou querendo andar um pouquinho depressa, né? Mas fica aí nosso convite para vocês, amigodaenciclopédia.org, você vai acessar ali os benefícios que você tem e os planos conforme a sua disponibilidade financeira. E você vai estar assistindo aí a Maxi ProEx, né, ajudando, né, se inserindo na Maxi ProEx por meio, né, de uma doação cosmoética, né, de um mecenato cosmoético, e você poder também usufruir, não só você, mas todos os nossos assistidos e todos nós, usufruir de todos os benefícios desses ambientes. Muito bem, Marcelo, já falei demais, né? Eu começo a falar demais, depois me preocupo, porque estou me falando muito e tirando o seu espaço. Vamos passar aqui por Cícero, então? Bom, Marcelo, eu estava refletindo durante o verbete, né? Até procurei aqui, acho que tem a ver, não é tão direto talvez a relação, mas eu fiquei refletindo sobre como a mega fraternidade, que é um tema de pesquisa, né? Que você pesquisa também, ela, muitas vezes, a referência do que seria vem dos amparadores, né? Tem uma referência maior, uma visão de conjunto maior. E eu queria perguntar para você, assim, como é que você vê que esse tema da lateropensenidade pode ajudar, qual que é a relação para ir tendo essa cognição, né, de mega fraternidade? Sim, interessante. O processo da mega fraternidade, né, que é um tema que já vem estudando há muitos anos, a gente está com um grupo de estudo sobre a mega fraternologia, um grupo de estudo hoje dentro da Juriscons,
que é um embrião para a proposição de uma pré-IC de megafraternidade também. Então, a megafraternidade, ela passa... Quando o professor Valdo fez a definição, ele usou o max-fraternismo inicialmente, depois que ele veio usando o termo megafraternidade, que tomou, como uma língua viva, tomar mais força, né? Então a gente usa mais megafraternidade. Mas ele define como sendo uma relação interconsciencial, mais evoluída, baseada no auto-imperdoamento, no hétero-perdão, condições e metas inevitáveis para a evolução e meta inevitável de todo mundo. Então ele também fala de universalismo, uma postura universalista. Ele começa falando que a megafraternidade é uma condição interconsciencial. Não há uma megafraternidade solo. Ah, eu sou megafraterno comigo mesmo. Ai, que gostoso. Não, ela nasce da relação, do saber conviver com o diferente, do saber conviver com aquela outra singularidade e ao mesmo tempo exercer um respeito valorizando o que ela tem de trafor, megatrafores, a história daquela consciência, a holobiografia. Então, esse processo da relação interconsciencial é a base da lateropensenidade. À medida que a gente desenvolve mais o lateropensene parapsíquico, a gente também se predispõe a ter contato com essas consciências mais avançadas, que pensam de uma maneira mais linear, que pensam de uma maneira mais cosmoética, que pensam de uma maneira mais mega fraterna. E isso nos serve de lição, que a gente vê uma situação, e aquela situação, do ponto de vista que a gente está olhando, é uma, do ponto de vista desses amparadores, é totalmente outra. Né? Eles conseguem aplicar um olhar de fraternidade, que é um verbete. O olhar de fraternidade, ele fala, você olhar tudo pela perspectiva do trafor. Né? Então, você olhar, como o professor Val dava esse exemplo, assim, passa aquele cachorro todo sarnento, todo, que cheiro ruim, e ele fala, mas vocês viram que dentes bonitos que ele tem? Né? Mas ele sempre dava esse exemplo, que é esse olhar de fraternidade. A gente aprende muito com os amparadores, a dinâmica vem sendo assim, um mega laboratório para mim, o curso Teátricas da Mega Fraternidade, um mega laboratório para a pessoa se colocar nessa pensenidade da mega fraternidade, nessa forma de olhar as coisas de maneira diferente, a partir do trafora, e que não é polianismo, né? Ser poliana, não é ser superficial, é ter uma visão traforista, mega fraterna das situações, focada na resolução, na interassistência, na necessidade do assistido. Então, a lateropensenidade parapsíquica ela é fundamental para a gente conseguir aprofundar a mega fraternidade. Tá, obrigado. Tem mais 2 outros pontinhos para você comentar. Aí é só para expandir o quanto você quiser dentro do tempo aí, né? Também tem outras perguntas. Um é, aqui na página 2, na parafatologia, o último item. A autorreeducação do epicom lúcido frente ao passado parapsíquico. A outra, é, se você puder comentar, que eu achei muito boa, como você falou, é uma frase que tem toda uma vivência por trás, que é na página 3, a tecnologia, a técnica de registrar as primeiras impressões durante a itinerância conscienciológica. Ah, perfeito. Como é que funciona isso aí? Tá. Então, aqui nessa autorreeducação, eu já tinha falado um pouquinho, mas é assim, todos nós temos de um passado parapsíquico muito forte. Até porque a gente, no curso intermissivo, entendeu, e hoje a gente entende, que a tridotação consciencial é uma forma da gente catalisar a nossa evolução. Né? O intermissivista que consegue ser tridotado, ter equilibradamente o parapsiquismo, a comunicabilidade e a intelectualidade, ele catalisa muito o processo interassistencial dele. Então, do processo parapsíquico, a gente passou por várias linhas. Eu tenho uma retrocognição minha que eu fui sensitivo na Europa, que eu entrava em transe, fazia comunicações, e muita gente ia naquele processo. Agora, o que eu dei como exemplo, né, daquele passado para hoje, será que são as mesmas consciências? O que mudou? O que eu trago de trafor parapsíquico, essa descoincidência, a própria projetabilidade, e que hoje eu preciso qualificar para fazer um curso de campo, para ter contato com as equipes mais avançadas, que estão na ponta do processo da Reurbex. Então, a gente passa por um processo de reeducação. A gente não abandona, a gente qualifica os traços. Então, eu já tinha o processo do trânsito parapsíquico. Hoje ele é qualificado, eu tenho uma predisposição maior para isso. Eu já tinha o processo da descoincidência. Hoje é qualificado com o processo da projetabilidade. Então, há uma reeducação para o nosso momento evolutivo no contexto da Reurbex, do parapsiquismo que nós utilizamos, do tipo de consciências que se comunicavam com o tipo de comunicação mais mental somática, mais avançada, mais sofisticada, que a gente pode e procura desenvolver com o parapsiquismo lúcido. Então, esse processo de reeducação do passado que eu quis ressaltar aqui. Né? Porque você pensar aquelas consciências que tinham uma visão mítica, por exemplo, mitológica, e você pensar um amparador lúcido que pensa de maneira cosmoética, são comunicações pensênicas totalmente diferentes.
né? Ele acreditava, ele tinha uma crença, ele tinha uma visão. O amparador parte do princípio da descrença, de uma desconstrução de tudo que está aí, podendo refazer, que aí vem a Neo-Verpon, a Verpon, a Transverpon, enfim. Então, são comunicações paracerebrais diferentes e isso exige uma reeducação da nossa parte. Tá? E a outra que você falou é da questão de registrar as primeiras impressões, né? Essa era uma técnica, né? Eu itinerei muito na minha formação docente, tive a oportunidade de ainda viver esse período no IPC, que a gente itinerava demais, ficava 1 mês, 60 dias viajando só dando aula. E uma técnica que nós tínhamos era, quando você chega em qualquer lugar, registre as suas primeiras impressões, porque daqui 1 minuto, 2 minutos, as parapercepções vão estar mescladas. Então eu chegava num local, estava lá numa cidade, chegava a primeira vez naquela cidade, e eu registrava e via um holopensene de pasmaceira. Pegava o caderninho, registrava pasmaceira, vamos ver o que é. Daqui a pouco está tudo misturado. E aí na convivência você via que você tinha que tocar naquele tema para furar uma bolha e ajudar aquela turma a andar. Sabe? Então a primeira impressão que a gente tem, ela é importante porque ela é mais fidedigna. Depois que eu já conversei com a Marilux, conversei com ele, conversei com fulano, já fui almoçar, já saí para jantar, a coisa já misturou. Mas aquela primeira impressão, ela me dá o fio do que é o prioritário a ser assistido. Então a gente usava muito essa técnica de itinerância e ela é cirúrgica. Ela é assim fundamental. A hora que você já está se lembrado aquela palavra que desencadeia uma assistência geral e você fala, puxa, é parapedagógico esse registro. Ok. Terezinha. Boa tarde a todos. Parabéns, professor Marcelo, por mais verbete. Obrigado. Aqui na página 1, na Mega Pensenologia, os 2 primeiros Mega Pensenes, que é o canal lateropensene, né? Canal intercomunicacional. E depois, discriminemos os lateropensenes. Vou citar uma casuística, assim, para poder, em cima desse processo aqui. Tá. Que eu gostaria de, assim, um pouquinho mais de entender, né? Por exemplo, essa casuística, nós estamos encerrando hoje o curso que é Autopesquisa do Parapsiquismo, que é um curso do CAEC, né, que é dado uma vez por ano, e hoje é o nosso encerramento, né? Sim. Então, são 4 módulos e um dia de encerramento. E aconteceu durante esse curso um parafenômeno diferente para mim, que foi o seguinte, assim, ao mesmo tempo que eu escutava naquela audiência, eu via a frase escrita assim, como se fosse um orto-pensado. Na verdade, eu diria que é parecido com o orto-pensado. Uhum. E aquilo repetia 3 vezes. Isso aconteceu durante o campo, que a gente utiliza o campo lá do laboratório. Tá. E daí foi assim, vários... No início eu relutei muito, porque eu não estava entendendo aquilo ali. Uhum. Mas foi bem assim... A coisa ficava bem gravada, porque além de eu escutar, eu via como se a frase estivesse escrita ali. E até assim, até os 2 pontos, vinha assim, uma palavra-chave, 2 pontos, direitinho. Daí a minha dúvida, isso, o que seria? Seria um lateropensene? Porque eu agora não consigo definir ainda. Bom, primeiro tem um processo de lateropensenidade, né? A hora que a gente ouve, que a gente ausculta o pensene de uma consciência, seja assistível, um assistente, um amparador, é um processo de um pensene lateral que chega com você e influencia a sua forma de entender, de pensar, de refletir. Agora, o processo de ver escrito pode ser um processo pictórico, que os amparadores usaram com você, pode ser um processo de clarividência, pode ser algum tipo de achega ou recurso a mais para você guardar e valorizar aquilo que você estava vivenciando. Vamos supor que eles conhecendo seu temperamento, eles falam assim, olha, se a gente só falar, ela vai ficar lutando, achando que... Então, vamos falar, vamos desenhar, vamos escrever. Tipo aquela frase, quer que eu desenhe? Botar uma luzinha. Colocar uma luzinha. Então, meio que o fenômeno ele se junta. A tendência com o lateropensene, tem algum local que eu falo isso, é ele levar para o processo da pangrafia. Porque pensa o processo pangráfico, né? Você tem a sua descoincidência, a expansão, a chega da ideia do amparador, uma retrocognição, a percepção de uma outra consciência, e tudo isso vira uma ideia. Entende? Então a tendência é levar para uma simultaneidade de fenômenos.
Como toda comunicação nossa é paracerebral, toda comunicação, tem uma hora de pensar, o professor Waldo, que ele coloca isso aqui, toda comunicação nossa é de paracérebro para paracérebro. Então, a Consex chega perto da gente, é uma comunicação paracerebral. Só que como é uma outra individualidade, aquilo impacta na gente, pode nos levar para um estado de extrapolacionismo, para um estado de outros fenômenos, de uma conjunção de fenômenos, porque é uma outra consciência interagindo com a gente. Entende? Então, possivelmente, nessa experiência, os amparadores utilizaram 2 canais com você. Tanto o processo da telepatia, da comunicação mental, como do processo pictórico, da imagem, da visualização. É porque nos outros complementários normais, assim, eu tenho muito clarividência, aí tudo bem. Sim. Só que não vinha clarividência, eu achei estranho. Como assim não está acontecendo, né? Começou a acontecer esse parafenômeno. Se repetiu num outro complementário daí normal que eu fui fazer, esse mesmo fato, porque eu percebi as energias e daí começou a ocorrer novamente, assim, né? Mas, então, agora... E isso aponta para a gente, Terezinha, assim, uma vertente de parapsiquismo que às vezes você pode não estar dando valor, sabe? Então os amparadores mostram, e aquele negócio cisca em torno disso. Quem foi essa Consex que patrocinou isso? Por que ela patrocinou? O que isso quer te dizer? Né? Será que está apontando algum atributo seu que pode ser mais explorado? Alguma faceta parapsíquica sua que pode ser mais aprofundada? Então, quando a gente começa a colocar essas reflexões, vem os amparadores e começa a trazer mais uma inspiração, vem uma pessoa que fala mais uma peça, vem um outro, sabe? A gente tem que ciscar em torno do que a gente vive e não só pegar e colocar na gaveta. Tá? Posso só perguntar do paradoxo último aqui, professor Marcelo? Na página 4. O paradoxo de autodefesa pensênica, criar mais espaço para a vivência da lateropensinidade sadia. Então, olha só, se a nossa cabeça é um telefone público, é um orelhão, né? Sendo bem claro, qualquer um vem, entra, vai, sai e bagunça a cabeça, como que vai ter espaço para um amparador lúcido, cosmoético, com linearidade pensênica, com um psicossomo mais enxuto, conseguir fazer um eco dentro dessa cabeça, sabe? Então, a autodefesa pensênica, que parte de uma auto-organização pensênica, da pessoa conseguir ter mais metapensenidade, refletir sobre o que ela está pensando e depurar o que ela quer, o que ela não quer pensenizar, ajuda a criar um ambiente mais homeostático para que essa consciência lúcida venha com os pensamentos mais sutis e consiga ressonar, a gente consiga auscultar, consiga perceber, consiga ter o fio da meada e aí a gente desenvolve a partir daqui. Então, uma coisa acaba que você tem que se defender para você se abrir mais. Tá? Esse é o paradoxo. Você quer ter mais defesa pensênica, mais controle da sua pensenidade e, ao mesmo tempo, isso é que te deixa mais aberto aos amparadores. Tá? É lógico que se a pessoa ficar só na defensiva, né, não é um amparador que consiga interagir. Né? A pessoa fica capsulada. Você quer falar? Boa tarde a todos. Parabéns, Marcelo, pelo verbete, pelo aprofundamento. Eu já vi aqui que eu vou ter que estudá-lo, né, detalhadamente, estudar mesmo o verbete. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, entre várias outras, mas só vou fazer uma por conta do tempo. Na pensionologia, na quinta linha, de baixo para cima, eu gostaria que você comentasse sobre o entrosamento pensênico entre o amparador da TENEPS e o tenepsista. Você falou várias vezes sobre a questão, pelo menos o tempo que eu estou aqui, da escrita, né, de pensatas, até do próprio verbete. E, para mim, a escrita é algo que me ajuda muito nesse entrosamento com o amparador de função, não só com o amparador da escrita, mas com o próprio amparador da TENEPS. Até por algumas situações que eu tive, algumas casuísticas, de escrever ali após a TENEPS, mas em outros momentos do dia também, e aí eu percebi que esse entrosamento ficava mais afinado. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, mas também que falasse sobre outras situações, outros exemplos de que poderia ajudar a quem está começando a fazer TENEPS, né, de como que pode aprofundar nesse entrosamento com o amparador da TENEPS. Tá bem. Eu falei um pouco disso antes, mas assim, eu tenho a mesma vivência que você. Quando eu pego e começo a escrever, organizar os meus verbetes para escrever antes do horário da TENEPS, em geral, eu tenho extrapolação durante a TENEPS. A minha interpretação e compreensão do que eu vivi quando eu fiz muito esse processo é como se eu chegasse com as minhas parasinapses,
rede paraneuronial mais ativada, preparada. Sabe, você faz o pré-treino e aí você vai para o treino, então você já chega mais preparado para aquilo. Então, a escrita de verbete antes da TENEPS, a escrita de pensata de maneira regular antes da TENEPS, para mim, em geral, me levava sempre para uma TENEPS com extrapolação. O amparador conseguia entrar em mim, fazer, extrapolar, me colocar em estados assim muito mais rapidamente, chegava aquecido. Então, esse processo do aquecimento paraneuronial que ocorre com a escrita, com o estudo, com a leitura regular, com a escrita de verbete, escrita de livro, escrita de artigo, em que a gente usa o processo mental somático para psiquicamente, para gerar ideias e neo-ideias, isso nos coloca com mais facilidade de entrosar com o amparador da TENEPS. Tá? Então, esse é um ponto. O outro que eu vejo que favorece é a gente conhecer qual é a nossa sinalética com o nosso amparador de TENEPS. Como que ele nos acessa? Porque quando a gente conhece, igual na projeção, que fala assim, como que você melhora a lucidez? Vê qual a sua entrada sensorial que está mais ativa e vai por ela. Pelo processo do entrosamento da TENEPS, é a mesma coisa. Qual é a sinalética? Como que ele te acessa? Você vai por esse acesso expandindo o seu entrosamento com ele. Até o próximo verbete que eu vou defender é esse, entrosamento tenepsístico. Então a gente precisa mapear, o tenepsista precisa saber como que o amparador de TENEPS comigo me acessa, seja durante a TENEPS ou ao longo do dia, porque a tendência é a TENEPS se expandir. Né? A tendência é aquele nível de acesso, se ele se aprofunda, ele consegue fazer com você um estado de expansão energética e atuação rápida e intensa, de maneira muito mais eficaz, ele vai começar a te acessar no dia a dia. Você está na padaria, você está no mercado, você está no almoço, sua TENEPS vai se expandindo para a TENEPS 24 horas. Tá? Tudo bem. Só mais uma pergunta aqui rapidinho. Em elencologia, você cita 7 perfis de consciências que seriam exemplos, né, poderiam ser atuantes aí na paravivência da lateropensenidade. Uhum. E entre eles você cita os amparadores, mas você cita especificamente como exemplo os amparadores, o enumerador e a Rosengarten. Teria algum motivo específico? Tem mais relação com você? Ou com trabalho, especialidade? Foi mais tentar trazer uma evocação, né? Então, quando eu coloquei os nomes, eu quis evocar. Coloquei a pantera para evocar o orco, para evocar a questão dos ex-parentes. Aí eu lembrei a minha experiência mais recente com essa ex-mãe. O enumerador, porque ele trabalha com o processo de linearidade, de retidão, da enumeração, né, da coisa mais assertiva. A Rosgard, com o processo da energia. Então, foi mais a questão de deixar aqui como elemento de rapport, de evocação para a pessoa. Ela olhar e pensar o transmentor, ela vai procurar quem é esse transmentor. Então, ela vai se conectar com o evoluciólogo do grupo, né? Foi mais essa técnica. Tá bom. Obrigada. Ok, vamos pelo menos atender uma ou duas aqui dos teletertulianos, tá? Mas assim, a maioria, na verdade, você já permeou assim por elas, tá? Aqui da França, em efeitologia, na 4ª linha. O efeito da coautoria extrafísica na lateropensenidade durante a escrita de Gescontes. Perfeito. Então, a gente parte do princípio de que nenhum autor é um autor sozinho, né? Todo autor tem uma coautoria, principalmente dentro do que a gente está fazendo da conscienciologia, que o foco é a assistência, a cosmoética, a evolução. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente fica atento a essa realidade, dá valor e importância, a gente sabe que a gente vai sentar para escrever e não está sozinho. Então a gente vai organizar mais o ambiente, vai trabalhar as energias, vai dar valor para as inspirações que vêm, vai dar valor para a palavra diferente que você coloca no seu texto, que você tem até que ir no dicionário para ver se ficou dentro do contexto, você vê que ficou, porque aí você vai identificando essa coautoria extrafísica dos amparadores com você. E você vai percebendo como que eles interagem, como que eles fazem esse acesso à sua pensenidade. Se a pessoa é mais autoconsciente, ela anda melhor, ela usa melhor, ela flui melhor. Né? O nosso processo é de lucidez, evolução é a gente ficar mais lúcido. Então, quanto mais a gente entender de como que nós interagimos com as consciências mais lúcidas, mais a gente otimiza essa interação, para além dos ambientes de sala de aula, didáticos. Aí passa a ser o quê? Para a vida. A consciência passa a ser uma consciência mini-peça aonde ela estiver, em qualquer circunstância. Esse é o trabalho, tá? Agora de Petrópolis, no Rio de Janeiro, pensenologia, 4ª linha.
A quarta linha de baixo para cima. A parapensenidade livre da consciência na comunex evoluída. Pede para comentar. Isso daqui é interessante, né? Quando a gente acessa uma comunex evoluída, quer dizer, a gente vai para um ambiente que ele não tem mais pertúrbios, não tem mais assédio, não tem mais esses desequilíbrios que a gente tem, essas inseguranças, as incertezas. Você entra num ambiente que ele é homeostático. Ali você começa a entrar naquele padrão e você começa a ter uma certeza absoluta sobre a vida, sobre a evolução, sobre o cosmos, sobre o bem, sobre o correto a ser feito. Então, esse processo, ele nos coloca num outro nível de manifestação. Tá? Então, a ideia é destacar isso, que na comunex evoluída, né, uma das características é que é um ambiente íncito da mega fraternidade, da lucidez. Então, quando a gente entra nesse padrão, a Consex e a Consim, que se projeta nesse ambiente, consegue pensar de maneira mais livre, sem esses condicionamentos humanos. Vou contar uma experiência bem rápida, que foi assim, eu tive uma experiência num paraambulatório. E aí eu via que as Consex que estavam sendo levadas, quando elas passavam por um certo ambiente, aquilo dava um refrigério. E eu sou muito curioso, eu perguntei para os amparadores, eu posso experimentar? Eles falaram, vai. E eu fui, então é como se fosse uma dimené, uma cortina de dimené. Quando eu passei por aquela dimené, o primeiro pensamento que veio foi assim, não existe segunda-feira. Não tem segunda-feira. Não tem doutorado. Não tem artigo. Não tem nada para ler. Não tem preocupação. Aí eu entendi uma definição que o professor Valdo faz do paraambulatório, que ele fala que o paraambulatório é um ambiente de desopressão consciencial. Que é coisa mais opressiva do que a segunda-feira? Foi o primeiro pensamento que eu tive, eu não tenho como esconder isso. A hora que eu passei naquilo, eu falei assim, não tem segunda-feira. O ciclo circadiano e da semana que você chegou no domingo, toca a musiquinha no Fantástico, começa a segunda, não existe isso para a consciência atemporal. Você não precisa dormir, não precisa comer, você não tem essas preocupações, não tem que ganhar dinheiro. Quer mais liberdade para você pensionizar com lucidez? Esse é o ambiente da Comunex evoluída. Assim, pegando coisas do meu nível de captação e de reflexão, tem coisas muito mais avançadas. A dimensão do tempo é outra percepção, né? Aqui de Belo Horizonte, ele pergunta, em que medida a ortopensenidade pode influenciar diretamente na percepção da lateropensenidade? Perfeito, a correlação é direta. Quanto mais ortopensenidade a gente tiver, mais a gente vai conseguir se predispor aos ortopensenes dos amparadores. Então, uma coisa potencializa a outra. Tá. Poderia ser até um sinergismo, né? Né? A ortopensenidade e a lateropensenidade. No caso, a lateropensenidade aqui sadia, né? Porque sadia. Ela é neutra, né? A lateropensenidade ela é neutra. Inclusive, tem uma pergunta aqui, aliás, tem duas dessas, para a gente encerrar, que ele pergunta, ele pede, na realidade, você já falou um pouco sobre isso, mas me parece ser uma pessoa jejuna que eu digo de conscienciologia, né? Pediu para explanar sobre o lateropensene dos amparadores, dos assediadores e sobre o EV para fazer a desassim. Tá. Então, veja só, a lateropensenidade é um tema neutro, né? É o pensene lateral que influencia a sua pensenidade. Ele pode ser homeostático, quando vem de consciências mais lúcidas, amparadoras, cosmoéticas, interassistenciais, com linearidade pensênica, com cosmovisão. Mas ele também pode ser nosográfico, quando vem daquela consex energívora, vampira de energia, o guia cego amaurótico, o assediador, o mega assediador, ou seja, consciências para as quais falta prioridade evolutiva e qualificação cosmoética. Então, tanto um como o outro, o parapsíquico pode estar predisposto. É lógico que o nosso exercício é a gente ter ortopensenidade para a gente se predispor mais a captar os atos pensenes dos amparadores e quando entrar no holopensene dessas consciências mais desequilibradas, a gente não se confundir por causa da própria linearidade pensênica. Então você entra para ajudar, para assistir, não por uma igualdade, por uma evocação do mesmo padrão. O estado vibracional, para você que está aí perguntando, ele é o início do começo do princípio da nossa evolução lúcida. Pense nessa frase.
A partir do estado vibracional, nós vamos chegar ao ponto de movimentar a energia no cosmos. É o exercício da sua vontade sobre a energia. Hoje com o holossoma. Amanhã, sem esse holossoma composto, você movimenta a energia do cosmos. A Consex livre, o serenão, o evoluciolo, tudo começa pelo estado vibracional. Tá? Marcelo, estamos chegando ao final da nossa tertúlia. Muito bom, passou rápido, né? A gente queria ficar aqui mais 2 horas, né? Mas eu gostaria que você fizesse o seu encerramento. Como é que você gostaria, né, de deixar a sua mensagem final, vamos dizer assim, a respeito da temática? Tá bom. Então, a lateropensenidade, gente, é um tema fundamental para todos nós, porque a gente vai sair do início da consciência lá, que é a isca inconsciente, dominarmos a nossa pensenidade, desenvolvermos a lateropensenidade homeostática, parapsíquica, saudável, até a gente chegar no consciência, que é a linguagem da Consex livre. Ou seja, a Consex livre ela consegue ter uma omni-interação cósmica. Isso é uma expansão pinacular da lateropensenidade. Tá? Esse é o nosso desafio. Vamos dominar a energia, vamos estudar mais esse tema e atuarmos mais como mini peça dentro dessa Reurbex que está imposta. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Esse é o propósito, né, de todo intermissivista lúcido, né? Vamos em frente, muito bom. Marcelo, parabéns pelo verbete, por mais essa colaboração, né, com a enciclopédia, pela tertúlia. Realmente você, o seu mega trafora é a comunicabilidade, né? Isso fica muito visível, isso é muito bom. E nós também agradecemos a todos que estiveram aqui no tertuliário, quem nos assistiu via YouTube, né? Quem nos enviou perguntas, não em todas a gente passou para o Marcelo, mas eu acho que todas elas foram comentadas durante, eu fui cuidando aqui, né? Durante as falas do Marcelo, então foram esclarecidas. Nosso muito obrigada pela sua participação. E vamos passar, então, para a monitoria dar as informações da tertúlia de hoje. Boa tarde. Hoje o verbete Lateropensenidade Parapsíquica, da especialidade Paracerebrologia, com o verbetógrafo Marcelo Silva, teve 362 acessos, 96 teletertulianos, 19 participantes presenciais, 21 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Agora seguimos para os nossos avisos com Adriana Kawati, que vai falar sobre o curso Autopesquisa na Prática do CAEC, Cícero Borges, que vai falar sobre os cursos Teáticas da Mega Fraternidade e o 21º Fórum de TENEPS. A Jaqueline Vieira vai falar sobre o curso Aprofundamento na Tenepsografia, da IC Teneps, e a Sofia vai falar sobre o conscienciograma sem drama. Boa tarde. Em nome do CAE, que eu venho aqui para convidá-los para o curso Autopesquisa na Prática. Ele é um curso com 8 módulos, sendo 4 presenciais e 4 remotos. Esses 4 presenciais são aqui em Foz do Iguaçu, além de aulas gravadas com 51 professores que trazem a sua teática em autopesquisa. O curso tem aulas teóricas e práticas que são realizadas no Holociclo, na Holoteca, campos de escrita, que trazem conceitos atualizados de autopesquisa, técnicas para a escrita de artigos científicos autopesquisísticos. O curso tem 4 professores preceptores, para uma turma que é bem pequena, de 12 alunos. Ele inicia agora, dia 15 de março, aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Maiores informações com o CAEC na recepção. Obrigada. Eu convido você para o curso Teáticas da Mega Fraternidade, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de abril, aqui no CAEC. Esse é um curso com campos bioenergéticos, com o professor Epicom Marcelo Silva e a professora Epicom Cristina Aracaki. Nesse curso você poderá vivenciar melhor, entender melhor a Mega Fraternidade e a relação com a paradireitologia. Esse curso está muito acessível, porque ele faz parte da Semana da Juriscons, que comemora 10 anos da Juriscons. Então fica o nosso convite para fazer parte desse curso lá dia 26 e 27 de abril. Temos também outra divulgação, é que já está aberta a chamada de trabalhos do 21º Fórum da TENEPS. Então, se você é tenepsista ou pesquisa TENEPS, fica o convite para enviar o seu trabalho, a sua pesquisa para esse fórum. É um fórum anual que está na sua 21ª edição e ocorre nos dias 19, 20 e 21 de dezembro desse ano. O Fórum da TENEPS, esse ano, a temática é paralogia tenepsística e, para você que não conhece o verbete inventário da TENEPS, do professor Valdo, ele coloca lá um item que convida, pergunta, para você avaliar a sua TENEPS se você já produziu alguma GESCOM do tema da TENEPS
baseado nas suas experiências da TENEPS, né? Então, fica o convite dessa oportunidade de melhorar a sua pontuação na sua avaliação da TENEPS, participando do fórum desse ano. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Em nome da IC TENEPS, eu quero convidá-los para o curso Aprofundamento na Tenepsografia. O curso Aprofundamento na Tenepsografia é a imersão nos bastidores da escrita para a produção de GESCOM tenepsista. Ele acontecerá em 2 módulos. O primeiro módulo será nos dias 8 e 9 de março e o segundo módulo nos dias 5 e 6 de abril. Os professores serão Flávio Amado, Isilda Fresiandi, Jaqueline Vieira, eu e a Rose Baias. Maiores informações pelo site da IC TENEPS, www.icteneps.org, e também por onde vocês poderão fazer as suas inscrições. Estão todos convidados. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Cônsul, venho divulgar e comunicar que no dia 8 de abril inicia-se uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama, na modalidade EAD. É constituído de 27 aulas, que serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 22 horas, via online. E o objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e na compreensão das 2.000 questões do livro Conscienciograma. E, ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. E, por força de parceria, os voluntários do IIPC têm desconto especial. Informações e inscrições, o WhatsApp, código de área 45, fone 99-994-1460. E para amanhã teremos o verbete Escala da Autodesassedialidade Inversiva, da especialidade Autodesassediologia, com a verbetógrafa Jéssica Laudares. Estão todos convidados.